a minha, mas sempre procurei cuidar da minha família. Podia faltar para mim qualquer coisa, mas para eles não. Se não tivesse no amanhecer, no entardecer, tinha. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos completos, já virando para os 7 anos, a minha mãe separou do meu pai, quer dizer, ela largou o meu pai e foi embora com um peão, vamos dizer assim, na época, né? Que meu pai tinha contratado para ajudar ele na lavoura, porque meu pai era arrendatário. Até então, a visão que a gente tinha, eu, por exemplo, e minhas irmãs também, é que relativamente meu pai e a minha mãe viviam bem, uma família tranquila, de trabalhadores na roça, na lavoura, mas ele era uma família normal, unida, era tão unida que foi para a gente assim, até para o meu pai. Não sei o motivo dela tomar essa decisão, de largar os 5 filhos com ele, eu sou a terceira das mulheres, né? Acima de mim tem mais 2 mulheres e abaixo tem 2 meninos homens. E ela mandou a minha irmã levar almoço para o meu pai. Só que quando a minha irmã chegou em casa de volta da lavoura, que ela foi levar, voltou para fazer a liçãozinha dela de casa, minha mãe não estava mais. E quando a minha irmã chegou, que não viu a presença dela, a minha irmã voltou desesperada para a roça, de novo, para contar para o meu pai, para o cafezal. E ela falou, pai, cheguei em casa, a mãe não estava. Aí ele começou a conversar com ela e falou, não. E ela já chorando, meu pai não entendia por quê. Se a mãe não estava em casa, às vezes eu chegava, ela não estava mesmo. Aí ela falou assim, pai, é porque eu fui ver nas coisas dela, não tem nada de roupa dela e nem calçado em casa. Aí ele já ficou meio assim e falou, então vamos lá, filha, ver o que aconteceu. Aí voltaram, quando chegaram em casa, meu pai falou, olha, realmente sua mãe não está mais em casa. Aí minha irmã chorava muito, muito, e meu pai tentando consolar, só que ela já sabia do ocorrido, porque ela já tinha fragado minha mãe beijando mais o cara. E aí ele falou assim para minha irmã, se você contar alguma coisa pro seu pai, eu mato seu pai, eu mato todos vocês. Na outra semana, ela foi embora. E aí ele se desesperou, foi numa vizinha, ela deixou as crianças, levou para casa de uma outra senhora, que na época era madrinha minha, né? E ele foi para a escola para comunicar, eu e minha outra irmã, que ela tinha ido embora. Eu falo assim, eu tinha 6 anos, eu estava chupeta na escola, só ia de companhia com a minha irmã. Por sinal, a professora era filha do senhor, do fazendeiro que meu pai tinha arrendado as terras para trabalhar. E aí ele chegou, e era uma delícia, era uma escola de madeira no meio de um cafezal. Naquela época o cafezal estava branco de flores, e eu adorava ir lá para fora para ficar brincando, catando as flores do cafezal. Tinha um pé de painheira muito lindo, que estava o chão forrado de flores, e um banquinho. De repente, o meu pai sobe as escadas e fala para a professora, dona Cida, queria falar com as minhas meninas, com a Darcy e a Anitta, porque ninguém me conhece por Ana, lá é a Anitta, na região do Presidente, onde eu nasci. Ela falou, não, seu Vicente, fica à vontade. Aí eu me lembro que meu pai pegou na minha mão, na mão da minha irmã, desceu a escada, sentou naquele banco de madeira, colocou a minha irmã numa perna e eu na outra, mas aí já chorava muito. E aí eu falo para todo mundo, quando eu relato essa história, do que eu lembro, que uma das coisas que me marcou muito foi a maneira que ele falou. Porque ele chorando muito, ele falou assim, eu vim pegar vocês, vou levar para ficar lá na casa da comadre, porque a mãe de vocês abandonou vocês e foi embora. Por aquela frase, abandonou, abandonou, o que significava abandonou? Aí aquilo tornou-se muito estranho. Minha outra irmã já começou a chorar, a professora liberou a gente, voltamos para casa. Aí ele deixou a gente lá junto com os outros 2 irmãos meus e a minha irmã que já estava lá. Tinha 1 ano e meio mais novo, o outro tinha 3 anos. Né? Uma com 8 para 9, que era a minha irmã mais velha, e a minha irmã acima de mim estava com 7 para 8. E eu estava com 6 para 7. E o meu pai não entendia porque ela foi embora. Para ele aquilo era um golpe assim de traição sem limites. Aí ele deixou a gente na casa lá dessa madrinha minha, pegou uma sacola, colocou, ele gostava de fumar cigarro de palha, ele colocou uma palha numa sacola de pano, fumo, um canivete e uma faca. E aí ele saiu para o mundo procurando ela por tudo quanto era lugar. De Presidente Prudente, aquelas cidades que tinha em volta ali, ele andava tudo procurando ela. Mas ele sempre dizia, se eu encontrar ela, eu vou matar ela. E aquilo para a gente não entendia nada, ele não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, abandonou a lavoura, abandonou tudo, só para procurar ela. Quando ele chegou numa cidade, uma noite, segundo ele, numa estação de trem, ele ficou esperando o trem chegar. E aí, um segurança estava lá, conversar com ele.
Aí ele começou a conversar com a segurança, começou a chorar, segundo as palavras dele. A segurança falou assim, então, senhor Vicente, o senhor daqui, o senhor vai voltar. Se o senhor tem 5 filhos, da idade que o senhor está falando, e ela já foi embora, considera-se que ela morreu. E o senhor volta para cuidar das suas crianças. Se o senhor insistir daqui para frente com essa história, eu chamo a polícia e vai prender o senhor. Ele ficou ali até o dia amanhecer, o trem chegou, ele voltou para Presidente Prudente, ficou caçando ela em Presidente Prudente. E nada de notícia dela. Aí ele voltou, já era escurecendo. Eu falei para Val que quando ele chegou, eu estava sentada numa escada na casa dessa madrinha minha, e daí ele chegou e falou assim, pai, você achou a mãe? Ele falou, não, eu não achei aquela, pontinho, pontinho. Aí eu falei, pai, então agora não é mais a nossa mãe, nós já pode chamar ela de... Ele falou, não, de vocês é mãe de vocês, minha que ela não é nada. E daí a gente ficou uns 2, 3, não chegou 3, 4 dias, de noite ele rodava atrás dela. Aí ele resolveu vir para Presidente Prudente, na cidade, onde morava uma madrinha, outra madrinha minha, a madrinha Zumira. E o marido dela, o filho dela, que era um padrinho meu também, era maquinista de trem. Aí ele falou assim, mas Zumira, eu vou ficar uns dias com as crianças aqui, e depois eu vou para Minas. Aí a madrinha gostou muito com ele, chorou muito, e ele pegou e falou, não, vou. Ela falou assim, não, você não vai tirar as crianças aqui sem saber para onde você vai levar. Aí ele pediu, não sei para quem lá, parece que escreveu uma carta para a família dele em Minas, esperou a resposta, chegou falando que tinha uma irmã viúva dele. Ele falou, então eu vou lá, vou para Minas, que era a cidade de Capelinha das Graças. E aí nós fomos por fora para tirar a documentação, para ele autorização para viajar com a gente. E nessa época ainda era Maria Fumaça. Daqui de Minas, de Presidente Prudente, de Presidente Prudente, a Capelinha das Graças, foi uma semana, dia e noite, aquela Maria Fumaça rodando. Só que quando nós chegamos no fora, ele foi pegar autorização para a gente viajar, que era de um estado para outro, né? Quem estava subindo a escada do fora? A dona Cecília, mas ela enrolada, um lenço na cabeça, só o olho de fora, mas ele a conheceu pelo corpo, acho que pela roupa. Aí quando a gente viu que era ela, ele estava com o meu irmão mais novo no colo, já colocou na escadaria, tinha 2 seguranças na porta, já desceu atrás dele e segurou. Falou, não, aqui isso eu não vou fazer besteira, não. Aí ela voltou correndo. Aí então foi a última vez que nós vimos. Foi onde ele levou a gente para Minas. Chegando lá, menino do céu, foi uma tristeza terrível. Muita pobreza, muita miséria naquela fazenda, que nós chegamos da Capelinha, fomos para uma fazenda, que se fosse, nós fomos a pé para essa fazenda, onde morava, próximo de onde morava a irmã dele. Eu acho que nós andamos, chegamos lá, pernoitamos na estação de trem, no outro dia, de madrugada saindo, não me pergunte que hora nós chegamos nessa tal fazenda. Fomos para um barraquinho, onde não tinha nada, vezes nada. Ali ele começou a trabalhar, uma miséria terrível. Aí ele ia trabalhar, legava 5 crianças em casa. Quando ele voltava à noite, ele trazia a marmitinha de comida, que, a bem da verdade, era polenta, para dividir com a gente. Nós ficávamos em casa, correndo de um lado para outro. Ele deixava água para a gente morna, a gente pegava, jogava tudo fora, buscava no rio. Dava fome, nós comíamos folha de pimenta com pimenta. Viramos sabiá. E aí, depois ele ficou lá 7 meses. Ele falou, não aguento mais ficar aqui, ver vocês. Meu irmão meu ficou doente, com febre amarela, quase morreu porque a senhora cuidou. Para nós, tanto fazia. E aí ele pegou a irmã dele, um filho, e viemos de volta para Capelinha, novamente, mais uma semana, e dia e noite, dentro da tal Maria Fumaça. Chegamos em Presidente Prudente, aí de novo ele foi buscar informação de fazenda. Aí eu não sei como, lá ele ficou sabendo que na cidade de Martinópolis tinha uns fazendeiros muito conhecidos em Presidente Prudente, chamados Caldeira. Ele foi falar com esses Caldeira, aí um deles falou, não, eu vou levar o senhor para a fazenda, só que posso levar amanhã, porque o caminhão vai entregar coisa na fazenda, já leva o senhor. Aí nós viemos para essa fazenda, fomos para essa fazenda. Olha, eu vou dizer para você que quando nós chegamos lá, não tinha nada, a não ser imensidão de terra, plantações de lavoura, e mais ou menos os barraquinhos de todo mundo. Aí nós ficamos por ali, novamente, arrendou terra e tudo, e começou a trabalhar, e a irmã dele junto com a gente. Mas tinha uma natureza que só Jesus na graça. Se fosse brincar, todo dia nós apanhávamos, ela reclamava da gente. Que nós respondia, que nós era teimosos, mas o que era 5 virou 6.
Ela mal cuidava do dela e tinha que cuidar das outras todos. Criança pequena e tudo. Meu pai entrou numa depressão, numa tristeza que ele falava, acho que eu vou largar vocês meninas aí e vou embora só com os 2 meninos. Aí nós chorava pra caramba. Nós anoitecia, amanhecia, esperando a volta da mãe. Nós não queria saber se ele queria ou não. Nós subíamos em árvore, ficava esperando até amanhecer, até anoitecer, olhando para o caminho, nada. E ele muito agoniado. Só que daí, ele tornou diarista. Diarista, porque né, até cair a ficha que ele queria de novo, era ser arrendatário. E aí foi passando o tempo. Aí ele resolveu arrendar a terra de novo. Só que daí já não era ele o arrendatário. Ele passou a ser meieiro. E tudo que nós plantávamos e colhia na fazenda, podia ele escolher o que ele quisesse. No fim do ano, metade tinha que ser entregue para o cara da fazenda, dono da fazenda. Aí falamos, bom, ele ficou nessa vida um bom tempo. Aí meus irmãos foram crescendo. E nesse intervalo de 7 anos após, quando ele foi, depois que ele buscou a minha irmã, veio muitas famílias depois de lá da onde ele morava, inclusive mais irmã deles, mais uma irmã, uma viúva com um monte de filhos também. E aí amotinaram todo mundo, ficaram ali, nessas fazendas por ali, um próximo do outro, mas cada um em uma fazenda. E quando chegou, depois de um tempo, já fazia 7 anos só com nós adolescentes, já querendo ser dono do nariz, tudo, né? Aí veio uma filha de uma senhora que já estava morando na fazenda lá também. E quando a mãe veio, ela ficou lá trabalhando na casa de um fazendeiro. De repente tiveram uma situação, ela engravidou. Aí tentaram aporto com medicação, um caseiro, um monte de coisa, mas não aconteceu. Aí o patrão falou, olha, eu vou mandar você para o estado de São Paulo junto com a sua mãe, que ela já está lá, sua irmã, mandou. E ela já tinha um filho que a mãe dela criava. E aí ela veio para cá, uma vez gestante. Aí ela sozinha, meu pai sozinho, meu pai falou, olha, eu falou para a mãe dela, eu caso com ela, mas eu vou levar um menino que a senhora cria, porque não é justo. Ela foi, o pai casou com ela, casou mesmo, né? Não sei como ele divorciou, né? E depois ele casou, não sei nem quem fez esses trâmites para ele, de verdade. Aí ele casou com ela. Nós já estávamos tudo adolescente e para aceitar essa situação, a gente não aceitava. Aí, de repente, ela ganhou o bebê. Nós já estávamos fazendo amizade com o filho dela, que tinha 3 anos na época. Nasceu o bebê, a coisa começou a mudar, que a gente foi interessado em conhecer o bebê mais de perto. Só que tem uma coisa, meu pai falou para ela, não encosta a mão em um filho meu. Porque quando você chegou aqui, a pior parte já tinha passado. Então, vai ser assim. Ela era, assim, totalmente dependente e obediente ao meu pai. Aí o menino nasceu doente, está vivo até hoje com 50 e poucos anos, mas ele é epilético. Outro irmão. E aí foi passando, a gente entrou na adolescência. Aí ele punhou na escola a gente, mas quando completou o primeiro ano, o pai falou, mulher não precisa de... Olha que esse negócio de mulher já vem de longe. Mulher não precisa de estudo, aprender o nome já tá bom. Quem precisa ter estudo é homem. Mulher não. Vocês não precisam mais ir para a escola. O professor foi lá e pediu. Não precisa. Mulher é para casar, ter seus filhos, cuidar do marido, ajudar na roça, que nem a mãe delas. Beleza, a revolta foi muito grande. Só que nesse meio de aprender a primeiro ano, minhas irmãs não, mas a minha irmã mais velha e eu, nós éramos mais ligadas em querer ler tudo, aprender tudo, a gente uma com a outra acima de mim não, era mais preguiçosona. Passado um tempo, aí já Ana na adolescência, aí todo mundo me chamava para ir para as fazendas, tinha os eventos, tinha tudo, queria que eu fosse rezar o terço na casa delas, era tempo de São João, era tempo de missão, de coisa da igreja, a igreja era longe, era 12 quilômetros da igreja. Aí eu comecei a ir participar, cantar, nossa, aí aquilo ferveu. E sempre baile nas fazendas. Aí eu desenvolvi para o lado da dança, sem professor, sem nada, eu dançava muito, mas era rebelde. Se me apertasse para dançar ou falasse qualquer coisa que não me agrada, ficava sozinho lá. Eu tinha toda a liberdade de fazer o que bem eu entendesse. E o parceiro dançando também, mas se limita ao meu corpo e ao seu. E naquela época, se você não quisesse dançar com aquela situação com o cara ou não, aí ele falava, então você ia ficar lá sem dançar 2, 3 modas, música, aí ficava. Mas eu dançava, todo tipo de música que eu aprendi foi ouvindo no rádio. Aí, namorava? Eu namorava, sim. Nunca gostei de um homem muito mais novo do que eu, mas se limitasse à distância e se respeitasse, porque senão eu mesmo agia da minha maneira. Quando foi passando o tempo, a gente saiu da fazenda onde nós estávamos, fomos para dos Caldeiras, fomos para outra fazenda. Lá eu conheci meu primeiro namorado.
14, uns 15 anos eu tinha, mais ou menos. Mas ele queria um namoro muito sério. Porque o namoro dele era para valer. Namorei um tempo com ele, larguei dele. Aí ele começou a reclamar que eu larguei por causa do filho do patrão. Eu falei, nada a ver, eu gosto de outro. E por aí foi. Mas eu gostava muito de ter liberdade. Eu não gosto, para mim, para minha pessoa, para dançar, passear, namorar. Meu pai muito rígido, mas eu não me prendia muito aí a história dele, não. Às vezes ele falava, era época de milissar, e ele falava, não vai andar de saia curta, não tem problema. Eu vestia uma saia comprida e uma curta por baixo e uma grande por cima, no meio do caminho eu tirava e escondia. Na volta, não tinha problema nenhum. Mas a esperança de ter um dia uma família era grande. Eu falava, eu vou ter uma família e vou cuidar dela. Mas só que eu não me preocupava em escolher o pai das minhas crianças. Eu só queria um dia ser mãe e ter meus filhos. Então, portanto, eu não queria casar cedo. Mas o pai falava, não, você precisa de rédea, menina. Precisa casar, ter rédea. E não namorei mais esse rapaz. Aí, um dia, a Ana era muito, muito, muito desobediente. Um dia, chegamos na cidade de Martinópolis, a gente estava já na mesma região de Martinópolis, numa sexta-feira santa. Nós estávamos na cidade, eu, minha irmã e minha prima. E um rapaz que eu a conhecia, mas nem sabia quem era. A única coisa que eu sabia, que ele morava com os tios dele, que era arrendatárias também, e tinha vindo de Pernambuco. O tio veio, depois ele veio morando com o tio. E daí, antes da gente ir embora, a gente estava esperando a carona para voltar para a fazenda, para o sítio. Ele chegou. Aí minha prima falou assim, esse cara tá aqui, prima, eu gosto tanto dele. Ele não dá moral para mim. Aí vai a linguaruda, né? Ó, a minha prima falou que gosta muito de... Eu já queria fazer, né, o adestramento dele, ele entender isso, né? Vai que eu também gostava dela. Ele falou para assim, não, para mim não adianta ela gostar de mim, porque eu gosto de você. De você eu gosto, dela não. Nossa, minha prima saiu de perto, arrasada. E aquilo comprou uma briga horrível comigo. Eu consolar ela, falei, prima, deixa. Eles que gostam, não vê se ele gosta mesmo. Eu vou dar moral para ele se ele gosta mesmo. Praticamente em 6 meses eu namorei, noivei e casei. E casei com ele mesmo. Só que daí começou o calvário de Ana. Aquele homem que eu achei que poderia ser o pai dos meus filhos. E foi. Muito, muito rebelde, muito violento. Eu estou dizendo X é X, não vou mudar para Y. Tá bom. E qual foi a derrota de Ana? Engravidou em seguida do casamento. Menina, aí eu estava já grávida, uns 2 ou 3 meses. Fui morar era assim, uma casinha melhorzinha do que os que a gente morava. Também no meio da lavoura, perto do tio dele. E aí, chega o dia, encosta uma caminhonetinha pé de bode na porta da minha casa, desce o dono do bar e falou assim, Rita, coração doendo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou levar tudo que você tem dentro de casa para pagar a conta que o Zé já me deve. Porque ele tem conta lá de bebida, de jogo, e nunca pagou. E eu não posso esperar mais isso. Esse senhor, ele levou até o balde e a vassoura da minha casa. Porque com toda dificuldade, tinha cama, tudo que antigamente, eu acho que em 71, tudo que uma pessoa podia ter, a gente tinha. Porque eu sempre trabalhei, sempre batalhei por isso. Trabalhava na roça. Em todo tipo de lavoura. Eu ajudava meu pai desde o começo da limpeza da terra até a colheita. Mesmo grávida. Só que nessa época eu trabalhava tanto nas fazendas onde meu pai trabalhava e aonde ele trabalhava. Às vezes eu estava junto com ele, a maior parte. Mas para ele tanto fazia, eu tá grávida quando não tá, era uma coisa só. Aí esse senhor levou tudo. Aí eu falei pro senhor assim, falei, só as roupas que eu tenho, meu enxoval que eu fiz, minhas móveis, ou minhas vasilhas, os móveis pode levar tudo que o senhor quiser. Tudo que eu ganhei de presente, o senhor não vai levar. Eu fui tirando, até o teatro cristaleiro, por sinal, entrei e já vi a sua, igualzinho isso daí. Aí fui tirando as coisas, ele foi pegando, foi levando. Aquele dia ele chegou em casa muito tarde. Eu estava arrasada. Aí sabe o que ele falou para mim? Você não vai morrer por causa disso. A gente vai dormir aqui. Aí no outro dia eu fiquei assim tão chateada. Eu fui falar com a minha irmã, que morava perto. Aí eu falei, mano, posso ficar uns dias aqui com você?
Aí já percebi que eu já sabia que eu estava grávida. Ela falou, não, mana, fica. Mas ela também morava numa barraquinha, tinha um quartinho, e um lugar onde era sala e cozinha, tudo junto. E eu não tinha nem como ter sala. Era fogão de lenha, uma prateleira e boa. Eu fiquei uns dias por lá. Só que interessante, eu não sabia por onde ela andava, mas mexia e virava, ela aparecia na casa da minha irmã. Como você tá? Vai ficar morando com a sua irmã? O que nós vamos fazer? Só que em seguida voltava pro bar e começava tudo de novo. Fiquei com a minha irmã, não sei se cheguei a ficar um mês. Eu falei assim, mano, eu vou conversar com a dona Alzira, que era uma senhora que tinha também, eles tinham posses de terra. Mas eu conhecia já a família há um bom tempo para trabalhar na lavoura, junto com eles e tudo. Fazer trabalho junto com eles na roça deles lá. Eu fui falar com a dona Alzira. Eu falei, dona Alzira, eu fiquei sabendo que vocês têm um barraquinho no meio da roça de algodão. Só me quer arrumar para mim, para mudar para lá? Ela falou, vixe, minha filha, não dá. Ali não dá para ninguém morar. Ali a gente só põe mesmo os fardos da colheita do algodão. Eu falei, dona Alzira, eu preciso sair da casa da minha irmã. Só que ela tinha um filho que era bandoleiro que nem, só que era solteiro. Sabia tudo da vida do meu ex-marido. Ele falou assim, Nita, larga esse homem de vez e vai morar com seu pai, porque ele falou, você quer chamar Jurandir. Vai ter futuro, não. O Zé não vai mudar nunca. Eu falei, possível. Aí eu peguei, falei, não, eu vou. Ela falou, olha, minha filha tá lá. Aí chegou o outro filho dela, que por sinal a gente tinha até namorado um tempo também, o Zé Nilton. Ele falou, Nita, mas não faz isso, fica aqui. Ô mãe, pode ficar. A dona Alzira falou, pode ficar aqui o tempo que ela quiser com a gente aqui em casa. Não tem problema nenhum, mas se ela quer ir, eu não posso fazer nada. E aí eu fui na casa da minha irmã. Quando ela saiu da casa da minha irmã, chegou. Onde você vai? Vai para casa do seu pai? Eu falei, não, arrumei um lugar para mim morar. Se arrumou um lugar para você morar, vai caber nós dois. Falei, cara, a gente precisa conversar. Ele falou, não tem que conversar, não, você é minha mulher, sou seu marido, nós vamos. Falei, tá, então vamos. E criatura, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu olhei o barraquinho, era de coqueiro, assim, em volta, coberta de tabuinha. No canto da comunheira tinha uma casa de cupim enorme, que se você derrubasse o barraquinho ia abaixo. Aí, o que eu fiz? Fiz um fogão de barro, um fogãozinho de barro, com 2 bocas. Eu mesmo fazia, porque eu sempre fui meio que estranho. Fiz. Aí ele pegou e falou assim, aí para dormir, como é que vai fazer agora? Eu falei, eu sei que eu vou dormir. Eu peguei os sacos de estopa que tinha lá, de colher algodão, forrei no chão, fiz aquela cama, né? Eu tinha lençol, tinha tudo, minhas coisas em chão, então fiquei por ali. E a barriga foi crescendo. E aquele homem que sumia de casa de manhã, achava que estava trabalhando, estava no bar. Eu não tinha um palito de fósforo para acender fogo de manhã. Aí o que eu fazia? Eu pegava um pedaço de madeira mais grosso, pegava o carvão, guardava debaixo da cinza, no outro dia rasgando palha, alguma coisa, para acender mais e soprando. Lamparina, eu tinha uma de plástico pequenininha, tinha 4 dedos de querosene. Mas eu guardava, eu usava o mínimo, porque aí já estava bem próximo de ganhar bebê. Eu estava com 7 para 8 meses. Eu morei 9 meses nesse barraquinho. E aí não tinha medo de bicho, de animal, de nada. Minha preocupação era quando minha filha nascesse. E eu trabalhei até o dia do parto. Aí deu uma noite que eu comecei a ter muita dor. Naquele dia ele chegou e disse, você vai ganhar essa criança ou não vai? Essa dor é de você ganhar. Eu falei, cara, eu não sei, eu estou com muita dor. Eu não sei se essa dor é dor de parto. Eu nunca tive dor de parto. Eu vou descer na fazenda, não sei de quem lá. Tinha uma senhora que era parteira também, né? Se ela estiver lá, eu trago ela aqui. Já ficou mais de 11 horas da noite. Aí ele foi. E aí ela chegou, tadinha, já cheia de espinho, passando por aqueles cantos com ele, aquele meio bêbado. Aí ela examinou e falou, minha filha, você vai nascer o bebê hoje, viu? Eu falei, ai meu Deus. Aí ela ficou lá, o bebê nasceu, ela fez todo o procedimento lá que ela fazia como parteira. Quando estava já amanhecendo o dia, ela foi embora. Me deu umas orientações, chamou ele e falou, você cuida dela, porque agora ela não pode fazer nada. Nossa, ele ficou muito revoltado, porque ele tinha mais ou menos um compromisso de voltar para casa. Aí começou a aparecer esse bicho demais, formiga, escorpião, eu fiquei com medo. Aí o que eu fiz? Peguei um saco de algodão, peguei 2 pedaços de corda e amarrei e fiz uma redinha para colocar minha filha lá dentro, vai pelo menos tá no alto, né? Não tá no chão. Passado mais acho que se tivesse uns 20 dias de dieta, era muito. O rapaz chegou, eu já percebi que era para levar os sacos para colher algodão, porque o algodão já estava branco na época de colher. Ele chegou tão chateado, falou assim, Nita, eu falei, oi. Ele falou assim, me desculpa, me perdoa, mas eu vou ter que começar a levar fardo para o pessoal pôr o algodão, começou a colheita, a gente está de um lado, mas aí eu falei, não, Adilson, pode levar, sem problema nenhum.
Aí a colheita foi avançando, foi perdendo, e chegou uma hora, já não tinha mais nem saco de sopa para dormir. Eu ia para a roça, cadava o meu bebê, punha dentro da caixinha de papelão e levava para a roça comigo. Porque mesmo de dieta eu ia. Aí chegou um dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair por aí, eu preciso de um lugar para pôr minha filha. E eu ficar também. Eu cheguei a tomar essa decisão, passei, peguei minha bebê, com minhas roupas, um pouco de roupa, fui para casa da minha irmã. Falei, mano, eu vou dormir aqui que eu vou pegar o ônibus amanhã cedinho, porque eu estava distante do meu pai, acho que uns 50 quilômetros. Da onde eu estava até a cidade, já dava 36 quilômetros. E da onde ele estava, dava assim mais ou menos 20 e poucos quilômetros. Só que daí eu tinha que ir a pé. Se não tivesse ninguém com a carroça na vila e tudo, então eu dormia por lá na casa de alguém que eu conhecesse. Aí eu fui. Mas eu não falei para ele que eu ia. Aí quando ele, passaram uns 3 dias, mais ou menos que eu estava na casa do meu pai, ele chegou com a minha bebê. Mas ele chegou muito violento. Ele disse que ia me bater, que ia me matar, que ia fazer, que ia acontecer, porque não era papel de mulher e de mãe. Foi um estrago. Aí meu pai comprou a briga. Aí ele sumiu de novo. Aí o pai falou, filha, fica aí. De fome você não morre, nem minha neta. E meu pai tinha uma renca de filho. Já tinha um monte em casa também, mais um. Então a gente vivia numa situação bastante difícil também. Dormia em colchão de palha, estrado de madeira do campo que ele catava e fazia aquele estrado para a gente dormir de madeira. Era terrível, mas a gente sobrevivia. Eu já estava acostumado a sofrer mesmo. Né? Não me pergunte por que eu tinha essa natureza, nem eu sabia. Não, eu não conseguia entender por que eu tinha essa natureza de que, mesmo ele sendo um homem violento, insistente com esse casamento, eu conseguia fugir. Eu falava, não vou fugir. Se ele tiver de matar, ele vai te matar. Eu dizia, se você encostar a mão em mim, você não vai amanhecer vivo. Claro que talvez eu nem fizesse, mas também eu não sei a minha natureza naquele momento como que seria, para defender a mim e minha filha, já. Aí eu fui para casa do meu pai. Passado um tempo, ele voltou, conversou com meu pai. Falou com meu pai, seu Vicente, então eu vou arrumar um serviço aqui, eu vou ficar aqui, eu posso ficar por aqui trabalhando. Eu chegava assim, todo santo. Aí o pai falou, Zé, então você fica. Mas, olha, você cuida da minha filha, rapaz, porque é melhor você cuidar dela. Eu não vou pensar que vocês seja judiar dela e da menina agora, principalmente. Fiquei namorando um tempo com meu pai. Passado todo acho que uns 4 ou 5 meses. Aí ele arrumou serviço numa fazenda, onde é cesárea. Aí arrumamos um jeito de ficar melhor, eu fui. Aí, nessa volta, engravidei de novo. Eu falei, tá, e agora? Ele disse que não vai ficar, que não vai ficar. A doutora, uma hora ele dizia que ia embora, outra hora ele dizia que não ia. Era duvidoso. Mas eu sempre com um pé atrás e outra frente. Falei, nossa. Aí a gente foi morar num barraquinho, perto de uma farinheira, onde já morava a minha irmã e o marido dela. Mas também era um barraquinho que era de coqueiro, de coberta de tabinha, mas não era metade dessa sala sua. Aí eu fiquei ali, e ele, passado uns meses ali, ele sumiu. Ele apareceu um dia. Não me lembro quantos dias, porque eu falo que essa história está tão longe. Aí eu falei assim, onde você estava? Ele falou, eu estava atrás de serviço. E eu só voltei para avisar para você que eu vou trabalhar numa barragem, na cidade perto do Rio Paraná, chamado Dantes. E ele foi mesmo. Aí uma pessoa falou assim, Ana, lá na cidade, é minha prima, tem uma senhora alugando um quartinho, vai para lá. Aí eu estava grávida, falei, Tina, então acho que eu vou. Que foi essa uma que queria ele, mas ele falou que não queria ela. Mas ela nunca deixou de me ajudar. Ela falou assim, faz assim, prima, eu vou lá ver. Se a mulher falar que aluga o quartinho, aí eu venho falar para você. 2 dias depois ela chegou. Eu catei as trouxas, catei a minha menina e sumi e fui para lá. Quando ele voltou, não estava mais no barraquinho. Aí começou a meu afronta com ele. Eu dizia, eu não preciso de você. Eu vivi sem você 18 anos, eu vivo o resto da minha vida. Aí eu fiquei lá no quartinho de madeira, eu não tinha o que comer, eu pegava copo assim, eu colocava 2 colheres de açúcar, colocava farinha de mandioca dentro, né, porque me dava muita fome. A dona da casa sempre trazia um pratinho de comida para minha menina. Aí ele começou a vir cada 15 dias dessa barragem. Aí ele trazia, daquele dia ele trazia o marmitex para casa. Aí eu pegava, guardava, trazia aquela comida, ele falava que tinha recebido, mas eu sei que ele gastava tudo para lá. Mas também ficou pouco tempo na barragem, não sei te explicar quanto tempo. Aí, de repente,
Um dia, acorda a Ana com dor de parto. Mas eu já acordei com a minha filha já nascendo. A outra tinha 1 ano e pouco. Aí a dona da casa falou assim, fala, aí tá minha prima. Aí ela foi falar, deu endereço, ela foi do outro lado da vila falar com a minha prima. E a mãe dessa minha prima era parteira. Ela falou, nossa, que bom, a mãe tá aqui. Aí falou, mãe, a Anitta tá com dor de parto para ganhar nenê. Vamos lá na casa dela. Aí, passado um tempinho, minha tia chegou. Só que quando minha tia chegou, minha filha já estava nascendo. Aí minha tia olhou assim e falou, filha, a tia não pode fazer mais nada. Sua filha coroou e a cabeça dela juntou a bolha de sangue, que parece que ela tinha nascido com 2 cérebros. Né? Porque por mais que você fique na posição parto, os ossos comprimem, né, muito. Aí a dona da casa chamou um táxi, aí o cara me levou para o hospital. Chegou lá um médico, fez o parto, falou, Ana, ela vai ter, se você for embora, você está bem, você pode ir embora daqui uns 2 dias, mas ela tem que ficar, até desinchar essa cabeça, porque essa bola é de sangue, tem que esperar. Eu não sei nem quantos dias ficou também. Aí ela ficou. E lá eu fiquei, depois acho que uns 4 ou 5 dias, começou a ficar molinho, o sangue começou a espalhar, né? Ficou tudo roxo a cabeça dela. Voltei para casa, na compra da mulher lá. Chega um dia, ele chega em casa e diz, ó, eu saí da barragem. Eu falei, mas por quê? Ah, é muito ruim trabalhar lá, uma encheção de saco, uma ação de ordem, que não sei o que, nada tá bom. Eu falei, e aí? Ele falou, sei que eu arrumei um lugar para mim ficar. Eu falei, ah, é? Eu falei, e eu e as crianças? Ah, você arruma o filho, você se vira. Eu falei, tá, você tem razão. Aí ele falou assim, não, eu vou caçar serviço. Eu falei, tá. Não me pergunte quem foi que falou para ele que tinha um senhor que tinha um mercadinho na cidade, né? Que era a dona Sônia e seu Genaro, tinha uma granja. E esse tinha um mercadinho e todos os frangos saíam da granja dele, além do que ele vendia. E disse que está precisando de uma pessoa. Eu falei, e a casa? Ah, mas a casa é boa, viu, Ana? A casa lá do sítio, da chácara lá. Nós nunca tínhamos trabalhado em granja, mas ele falou que dava uma oportunidade. Lá vamos nós, eu mudei para granja. Foi ótimo. Ótimo, porque tinha casa, tinha horta, tinha... Aí eu me desesperei em trabalhar. Eu que ajudava ele na granja, com as 2 crianças pequenas. Chegava, franguinho, era acho que 1.600 frango. Chegava tudo, franguinho, pintinho novinho, você tinha que estar levantando de noite para juntar. Foi uma vida também, mas eu tinha mais conforto, inclusive com a casa, tinha fogão, né, tudo bonitinho, que a dona Cida tinha lá. Aí ficamos lá, acho que 2 anos. Só que nesse intervalo, minha filha, que eu ganhei na cidade, já estava com 9, ia fazer já 1 aninho. Quando foi, eu já estava mais ou menos com isso mesmo. Gente morando na granja. Aí a minha filha deu meningite, essa a mais nova que nasceu, mas foi meningite. Aí levei para a cidade. O médico falou assim, Ana, ela vai ficar internada. Ela sangrava pelo nariz, pelo ouvido, muito ruim, muita febre. O médico falou, Ana, eu vou fazer de tudo para salvar a vida da sua filha, mas eu não vou garantir. Mas eu voltei, não podia ficar junto, por causa da meningite. Voltei para casa. A gente brigava constantemente, porque ele queria que eu ajudasse ele na granja, claro que eu sabia que era puxado, mas eu não tinha ânimo para isso. Eu andava 12 quilômetros para ir, 12 para voltar, para ir ver, 6 quilômetros para ir, 6 para voltar, para ver minha filha, no máximo 2 vezes, 3 vezes por dia. Levava a outra pequena no colo. Aí quando chegou um dia, eu cheguei da cidade passando muito mal, muito, 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 muito. Falei, puxa vida, acho que eu vou morrer. Aí eu fui visitar minha filha e passei no centro de saúde. A médica me examinou e falou, Ana, você está grávida por quase 2 meses. Eu falei, não. Eu falei, doutora Salete, sério? Ela falou, sério, Ana. Ah, filha, não tem desespero. Falei, se eu tiver que comprar portal, eu vou fazer, não vou ficar, não vou ter mais filho, não quero. Aí eu falei com ela, aí comecei a chorar, falar com ela, ela falou assim, Ana, fica calma, vai dar tudo certo. Eu falei, mas como faço, doutora Salete? Eu já tenho 2 crianças. Ela falou, vai para casa e fica calma, tudo vai dar certo. Aí eu passei lá no mercadinho da dona Cida, do seu Genaro. A dona Cida já me olhou e falou assim, Anitta, por que você tá desse jeito? Descompensada assim, eu já tava chorando. Aí eu falei para ela, falou, calma, Ana, calma, tenha criança. Se acontecer qualquer coisa com você e o Zé, ele sair da granja, e você tiver que lutar por 3 filhos, eu cuido do teu filho, ou da tua filha que você vai ter, até o dia que você chegar e falar, dona Cida, hoje eu posso cuidar dos meus 3 filhos. Eu falei, dona Cida, ela falou, estou conversando com a dona Cida, chega a filha dela. Eu falei, oi, Anitta, você tá bem? Aí a dona Cida falou, ai, não tá, filha. Chamava Sônia, a filha dela.
aconteceu isso, 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 isso. Daí ela falou assim, Ana, vamos conversar comigo. Aí foi para da sala lá, Dona Cida, do outro lado da rua, cá, falou assim, Anitta, deixa teu filho ou tua filha comigo. Eu não tenho filho, nem posso ter. Eu cuido dessa criança. Se possível, eu mudo até para cá. Eles moravam no Rio de Janeiro. Eu mudo para cá. Aí que eu chorava mesmo. Passei uma gravidez alucinante. Porque a minha cabeça era indecisa. Por que eu ia dar meu filho? Falei, puta, eu vou fazer igual a minha mãe. E era uma coisa que eu não aceitava. Era fazer o mesmo ato que a minha mãe fez, ter que largar meus filhos. Isso me arrebentava. Eu falava, não, vou para debaixo da ponte. Largo desse homem, vou para debaixo da ponte. Aí seu Genário e Dona Cida me ligaram. Veio para a grande e falou para ele, o filho dela vai nascer aqui. Você quer ir embora, seu Zé? Pode ir. A Anitta fica aqui com as 3 crianças, a gente não sabe nem ainda o que é o bebê, e a gente cuida dela, cuida das 2 que ela já tem, cuida do bebê também. E quem vai cuidar do bebê dela é a Sônia, não sou eu. Aí ele começou a falar, mas você vai dar filha? Aí ele me ferrou. Vai fazer igual a mãe dela? Vai abandonar a filha? Nossa, cara, eu tinha vontade de matar ele. Ele falava, tinha vontade de matar ele. Eu falei, puxa vida. Aí eu fiquei uma gestação terrível. Aí nasceu meu filho lá, aí era um menino. Aí ele endoidou, não vai dar, já tem 2 meninas, agora um menino, que não sei o quê, o menino que tem, Dona Cida falou. Aí Dona Cida acelerou mais sobre ela. Aí a Sônia chegou também e falou, não vai levar. O menino, aí começou aquela confusão, não sabia se era eu que ficava louco ou se era ele, né? Aí a Dona Cida falou assim, vamos fazer assim, Anitta, vamos ver como ele vai se comportar depois dessa criança, que é um menino, né? Vai que ele se comporta melhor. Acho que ficamos 2 anos e pouco ali na granja. Aí saímos da granja, parecia que tinha virado um santo. E melhorou bastante, começou a trabalhar, nós ficamos ali na granja, apesar que para mim era muito, muito puxado, cuidar da família, ajudar na granja e tudo, né? Bebê, 2 crianças praticamente, 3 tudo pequena. Aí eu falei, o que eu preciso fazer é não engravidar mais. Aí um dia eu fui na casa da minha irmã, que morava na represa perto de Martinópolis, e não era tão longe da granja também não. De Martinópolis, a represa onde eles moram, que a gente chama na usina, é um balneário, fornece até energia elétrica, tão grande que é o balneário lá, e muito bonito, mas também uma pobreza terrível, quem vive de praia e de corta de canavial, porque hoje nem lavoura tem, é só canavial, né? E aí, ele conversando com meu cunhado, e conversando com o senhor que trabalhava no clube lá, que era porteiro, falou assim, você não quer vir trabalhar aqui no clube uns dias? Não, nós estamos precisando. O meu ajudante, que era caseiro também aqui, ele era caseiro e o cara que era ajudante também. Foi embora, disse que não quer mais ficar aqui no clube, que disse que enche muito o saco o pessoal aqui. E que aqui é muito grande, ele não dá conta. Ele falou, eu posso vir. Ele falou, então vem, começa a trabalhar, que depois eu vou pedir para os diretores para liberar a casa para você. Acho que não foi 15 dias. Liberaram a casa. Mas aí era uma benção. Uma casa grande, enorme, de tijolo, confortável. Mas a dificuldade continuava. Aí dava o quê? Com uns 4, 5 meses que eu estava ali, gravidez de novo. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí, acordando. Aí eu acordei o gigante que estava dentro de mim. Falei, a partir de agora, não vai ser esse homem nenhum vai entrar na minha vida e fazer o que fazer o que a minha mãe fez. E isso eu trouxe para o resto da minha vida, de verdade. A situação do abandono da minha mãe, como meu pai falou, isso me seguiu a vida inteira. Eu sempre dizia, se eu tiver minha família, eu posso ficar debaixo da ponte, posso comer grão de milho cru, mas minha família eu não vou abandonar, meus filhos não. Aí eu falei, mas só que eu preciso tomar uma decisão para não ter mais filhos. Aí passado, eu estava grávida de 5, acho que para 6 meses. Aí me falaram uma pessoa, a senhora lá do clube, falou assim, Ana, vai falar com o doutor Arthur. Fala para ele que quem pediu para ele atender você foi o Paulo, o doutor Paulo, na época era diretor da Santa Casa de Martinópolis. Fala para ele que eu falei para ele que o Paulo mandou falar, assim, o doutor Paulo nem sabia, mas ela falou, pode falar assim, Rita. Que é para ele cuidar de você até o dia que você ganhar essa criança e operar você e fazer uma laqueadura. Mas leva o seu Zé junto. Eu falei, nossa, dona, ele vai dar, eu falo, não tem problema, faça isso. Não tenha mais filho com esse cafajeste. Porque eu te entendo, porque hoje a mulher é submissa. Você precisa entender que você não é objeto dele, só para você
parir. Filho por filho em cima da terra, fazer os desejos dele. Fala, dona Cida, mas ele é muito, muito, muito ignorante. Ela falou, não tem importância. Ele sempre falava, se você não quer se relacionar comigo, eu outro macho para você, então. E ele já tomava mesmo, outra mulher. Ele andava com qualquer mulher que desse uma olhada para ele, um sorriso já estava atrás. Aí ela falou, não, não, e filho, não. Aí eu fui falar com o doutor Arthur, ele falou assim, Ana, eu até posso fazer, mas você precisa trazer seu marido aqui, eu preciso da autorização dele também. Ai, meu Deus. Aí falei, tá, então Anitta, baixa a bola. Eu fui falar com ele. Mas por que você quer fazer isso? Você quer ser mulher da vida também? Falei, mais pior do que eu tô sendo, isso é impossível. Mas você tá boca muito dura, que não sei o que, eu não vou. Mulher que opera fica fria. Falei, mais do que estamos? Então por que você dorme comigo? Eu falei, porque sou obrigada a dormir, sou tua esposa, por enquanto estou debaixo do mesmo teto com você, sou submissa a você nos seus atos. Tirando disso, você não representa nada para mim. Aí eu vou lá só para falar com esse vagabundo e falar para ele que a mulher é minha, quem decide sou eu. Ai, Deus. Falei, tá bom, vamos. Eu falei, ele estava na sala, aí eu dei um sinal pro doutor Paulo, o doutor Arthur, que eu ia falar com ele sozinho. Então o Arthur falou assim, Zé, você tá muito nervoso. Vai beber uma água. Ele falou, Anitta, o que você quer? Eu falei, eu quero operar, eu quero fazer a cirurgia. Ele falou, Anitta, não depende só de mim. Eu falei, ele não sabe ler. Dá um papel para ele assinar e fala para ele que é porque para ele não pagar a consulta. Porque se ele não assinar, ele vai pagar a consulta. Ele falou, Anitta, boa ideia. E tá. Aí, Anitta, eu preencho teus papéis, mando para o INSS, que não era imprudente, ou em Martinópolis, em rancharia. Vai demorar uns 15, 20 dias, mas chega bem antes de você ganhar o neném. Aí eu já peço tudo, o pedido, se autorizar, eu faço a tua cirurgia e faço a laqueadura. Falei, doutor Arthur, se o senhor fizesse a laqueadura, acontece, porque naquela época fazia, não sei porquê, as mulheres acabavam tendo filho. Rompia a laqueadura e quando via a mulher que fez a laqueadura, estava grávida. Falei, doutor Arthur, só que tem uma coisa, o senhor operar, faça um serviço bem feito. Porque se eu me engravidar de novo, eu deixo na porta da sua casa um bilhete falando para sua esposa que o filho é seu. Ele falou, não, eu vou deixar você prontinha, bonitinha, não vai acontecer isso não, me deixa. Passado um pouquinho, ele falou assim, tá bom, Zé, então você não quer que a sua mulher opera, eu posso até fazer um pedido, né, mas eu acho que não vai autorizar, porque o NPS não autoriza, sim. Ela tem 3 filhos, 4, tem que ter pelo menos 5 filhos. E outra coisa, se o senhor não me assinar isso aqui, eu vou ter que cobrar consulta. De jeito nenhum, não vou pagar consulta nada, eu não pago nada. Aí, ele rabiscou lá o nome dele. Aí eu fui uns 15 dias, o Arthur mandou um recado pela molecada da escola. Só avisa a Ana que a documentação tá, o parto tá ok. O NPS mandou que tá ok. Beleza. No dia de ganhar a menina foi pro hospital. Ele falou, por que você não ganha em casa? Eu falei, porque eu não vou ganhar essa criança em casa, tem um hospital para mim. Eu não vou levar, eu falei, não tem problema. Uma piruinha que fazia a trajetória do bairro até a cidade, peguei a piruinha para a cidade. Quando eu entrei na perua, quem estava lá? Minha madrasta. Morrendo de gritar, porque também estava indo para a cidade para ganhar neném. Tanto que a minha filha tem um tio que é da mesma idade dela. Descemos no hospital, mas me internaram, avisaram o doutor Arthur. Ele chegou e falou, Anitta, você tem 23 anos, eu vou te operar. Você não vai ter mais filha. E se você se separa desse homem, arruma um outro marido e quer ter filha com você, esqueça. Falei, doutor Arthur, problema dele. Eu já vou levando 4 para ele. Já vou levando 4. Se ele quiser, ele pode arrumar um outro e trazer para casa, que eu não me preocupo. Uma mais ou menos, para mim, não faz diferente. Ele falou, não, eu falei, faça como o senhor tem que fazer. Eu já falei para o senhor o que eu faço. Ele falou assim, então você não bate bem na cabeça, as coisas não funcionam assim. Eu falei, funciona. Falei, quando o casal casa, não leva nenhum filho, e a mulher não pode ter, o que o casal faz? Eu falei, eu nem sei, viu, Nita? Eu falei, então. Aí ele falou, tá, Nita, vou fazer tua cesárea. E vou fazer laqueadura. Ele abriu, a cirurgia falou para mim, Nita, você lembra o que nós conversamos? Você pode separar, ficar viúva, conhecer uma pessoa. Eu falei, doutor, faça essa jossa. Ele falou, tá. Eu falei, se escapar esse negócio, o senhor já sabe. Eu já sei, Nita, pode deixar. Cheguei em casa, ele falou, tu fizesse a cesárea mesmo? Eu falei, fiz. Ele falou, só que tem uma coisa, cara, essa cesárea eu corri o risco de não ter mais filho. E ele é notícia. Ele falou, que teste esse médico fez? Te operou para não ter mais filho? Eu falei, não. Ele só falou que encontrou um probleminha lá e que ele ia ter que resolver. Que probleminha? Eu falei, acho que uma hemorragia, uma coisa qualquer. Passou anos e anos. E eu num perrengue no sítio, filho.
Eu falo que eu paguei um preço muito alto por isso aí. Porque depois disso, ele percebeu que eu não engravidava mais, não tinha como ele me prender do lado dele com criança, com filho. Aí começou a sagra de Ana. Você superou para não ter mais filho. Você quer virar a mulher da vida. Quer fazer... Cara, era uma obsessão de doido. Só que interessante, cada vez que ele falava, eu olhava para ele e dizia assim, eu não sei, eu acho que não é isso, mas se for também, né, nós já temos quadro. E daí ele falou para mim, então eu vou largar você, eu vou embora. Aí eu falava, cara, aí eu dava uma de gatinha. Eu dizia, cara, não precisa fazer isso, você está dentro de casa, você tem tudo, eu te ajudo, você tem uma família, eu tenho uma família, você é o homem da casa. Mas pensa que é fácil sustentar? Tu fala, cara, eu te ajudo, eu trabalho tanto, eu trabalho na roça, eu trabalho cuidando das casas da praia, eu cuido dos banheiros embaixo, eu ganho um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu ia trabalhar, nunca deixei meus filhos com ninguém, levava até de carriola. Tudo junto comigo. Tinha dia que eu não tinha roupa para os meus filhos trocar. Aí eu ia para a cidade, muitas vezes, eu tenho foto, meus filhos opinam. Você olha assim e fala, não acredito. Mas sempre procurei cuidar da minha família. Podia faltar para mim qualquer coisa, mas para eles não. Se não tivesse no amanhecer, no entardecer, tinha. E não adiantava eu procurar ele. Sabe o que ele falava para mim? Você arrumou filho porque você quis. O filho é seu, você que não foi você que quis ter. Se vira. Aí ele começou a falar para mim. Como é que você vai sustentar esses filhos? Você arrumar um macho para você. Aí ele me ofendia da maneira que ele bem quisesse. Ou você vai virar mulher de rua, mulher da vida, ou você vai ter que arrumar um macho para fazer, para acontecer, para cuidar de você. Fala, cara, eu não preciso. Para mim, tanto faz trabalhar na roça, numa casa de família, trabalhar na faxina, trabalhar na luta. Para mim, não importa. Mas você vai largar seus filhos sozinho? Eu falava, vou. O animal, muitas vezes, a mãe não larga, ele não sobrevive, ou a mãe vai à caça. O que você acha que faz um leão? Trabalha? Caçando? Não. É a leoa que vai caçar, e muitas vezes ele não fica nem com os filhotes, ela leva tudo junto. E eu me sinto uma leoa. Aonde eu for, eu vou levar. Nem que você quiser. Você não vai educar meus filhos da maneira que você vive? Não, e não, e não. Você está se sentindo muito, muito grandona, muito bozuda. E eu estou dizendo para você que não vai. Aí se eu sair para te matar, se você me matar, você vai ter que comer. Ninguém mata caça se não tiver fome. Você sabe o que da vida? Eu falo, tudo o que eu preciso. A partir do momento que eu decidi ser mãe, eu sei o que eu quero. Então os filhos é seu, você se vira. Ok. Aí ele sumia. Menos espera ele parecia. Às vezes não parecia nem para ver os meninos, para eles andar pelos bares, lá e mesmo ele ia embora. Outra hora ele sumia, ia para o lado do presidente. Aí eu fiquei. Quando foi um dia, eu falei, acho que eu preciso fazer alguma coisa. Quando a minha filha teve meningite, eu levava ela à cidade para tomar injeção. Eu ia a pé e voltava a pé. 6 quilômetros, porque tinha no centro de saúde para fazer a injeção de antibiótico lá. Né? Aí eu falei assim, eu vou me virando, eu sei, me virava. Aí a minha prima, que morava do lado, da grande, falou assim, prima, vai ali no seu Zé do Campo. O seu Zé do Campo era o quê? Era uma chacrinha que tinha um campinho de avião. Que de vez em quando baixava um teco-teco lá, era um porto de emergência, na cidade de Martinópolis. Eu fui. Aí chegou esse senhor, à noite, o que vocês querem aqui na minha casa? Eu falei assim, ele estava junto, pai da minha filha. Aí eu falei assim, ô seu José, falaram para mim que o senhor faz injeção e eu tô gestante, levo a minha filha todo dia para tomar injeção e a maior parte das vezes o pai dela não pode nem pegar a carroça para ir buscar a gente. Ele falou assim para mim, a senhora pode aprender a fazer injeção numa laranja, numa melancia, numa galinha, num porco, num tomate, o que a senhora quiser aprender a fazer. Eu falei, ai, meu Deus. Ele falou, seu José, não tem problema, não precisa o senhor fazer não. Ele falou, não, a senhora já está aqui, hoje eu vou fazer. Eu falei, eu vou arrancar a perna da minha filha. Aí ele pegou aquelas vasilhinhas, né, que primeiro era tudo só com água e água. E aí ele preparou lá a injeção. Ai, meu Deus do céu. Ele fez, eu vim embora com meu coração rasgando. Aí eu falei, falei pro pai dela, um dia eu vou aprender a fazer injeção. E não vai ser em porco, nem galinha, nem fruta, nada, é ser humano. Isso se passou 5 anos. Aí eu já estava tudo grandinho, idade escolar e tudo, as minhas filhas. Eu fui um dia na Santa Casa,
e perguntar para a irmã como que eu fazia, que era a freira que tocava lá a Santa Casa de lá na Martinópolis. Achei meus filhos tudo estavam na escola, o caminhão que foi buscar estudante para a cidade, eu fui com ele. Eu falei, irmã, como que eu faço para aprender a fazer injeção? Ela falou assim, mas por que você quer aprender? Aí eu contei a história para ela. Ela falou, seus filhos? Eu falei, a mais nova já está com 4 anos, sim, que eu trabalho na roça, irmã. E onde eu vou, eu levo tudo comigo. Em cima de caminhão, minha filha falou até hoje, mãe, e os pau de arara, hein? Eu falei, essa história para contar, né? Ela falou assim, ó, daqui 2 semanas vai começar um curso de atendente. Vem aqui que você aprende a fazer injeção. Eu falei, tá. Você só quer aprender a fazer injeção? Eu falei, só aprender a fazer injeção. Tá bom. Eu já morava na vila, 12 quilômetros retirado da cidade. Aí eu falei para ele, olha, eu vou ter que ir todos os dias na Santa Casa de Martinópolis, porque a freira falou para mim ir para lá, lembra da injeção, coisa e tal, fez uma menina nossa, na frente, contei a história e falou, mas você vai só para o hospital, aprende lá e vai embora? Eu falei, só, que era bem ignorantão. Era não, é. Falei, tá. Aí eu comecei. E 3 vezes por semana, porque era o curso eu ia. Tinha completado as 60, acho que 60 horas, não sei, ou 90, acho que era 90, era 3 meses. Aí ela me deu, eu terminei. No dia que eu terminei, ela falou para mim, arruma um jeito de vir para a cidade que eu quero você trabalhando no lugar da Neuza, ela vai ganhar neném, eu quero você aqui. Eu falei, quem eu? Eu não venho. Por que você não vem? Eu tenho medo de defunto, de alma que morre, de alma que sai do corpo das pessoas para vir me perturbar. Ela falou, para com isso. Eu falei, não, continua a roça. Levar meus títulos para a roça, eu ia para a roça. Minha mãe falou, deixa aqui, filha. Eu dizia, não. E eu arrumei, eu tenho que cuidar, não é a senhora. Só já tem um monte aí. Das minhas irmãs, a filha, minha não precisa não. Eu falei, irmã, por que a senhora me quer aqui? Ela falou, eu sei porque eu te quero aqui. Eu não vou encontrar uma pessoa determinada como você é. Eu falei, vai. Ela falou, não, você sabe o que você quer. Eu falei, claro que eu sei. Aí eu falei, eu quero ser mãe dos meus filhos, só isso e mais nada. Como eu vou fazer para ter eles, eu não sei. Criar eles, mas eu vou criá-los. Ela falou, então vem para cá que eu te ajudo. Eu te dou emprego e você ensina aqui um monte de gente como trabalhar. Porque os últimos dias você se superou. Eu falei, mas não porque eu quero ficar trabalhando aqui, eu não venho não. Ela falou, vem, faz um teste. Eu falei, nossa, e agora que eu chego em casa, falar para esse homem, meu Deus. Aí ele continuava ficando em casa, mas ele era um estorvo, vamos dizer assim. Dinheiro da parte dele era a coisa mais difícil. E ele já estava trabalhando no laticínio da cidade. Mas o dinheiro dele era muito. Bebida, jogo, mulheres. Ele não queria saber quem era a mulher, se era boa, se era ruim. Deu um sorriso e convidava para a cama. Quando não, ele sumia no mundo, que ninguém dava notícia dele. Era Mato Grosso, era Minas, era Goiás, era Brasil. Era esse meio de mundo aí, ele vivia no mundo. Atrás de mulheres. Isso fora as mulheres que ele enganou, dizendo que ele era separado. Tem mulher até hoje, conhecida minha, que fala que foi amante dele. Só que fala, Anitta, que ele não é gente, aquele homem não é gente, aquele homem é uma peste na vida de qualquer mulher. Sempre conseguiu viver com esse homem. Aí eu falei assim, fui trabalhar, filha. Aí cheguei em casa, ele chegou de tarde do laticínio. Eu falei assim, Zé, você está aqui dentro de casa, mas eu preciso cuidar da minha vida. A filha me chamou para trabalhar no hospital. Ele falou, como é que é? Agora você vai ser mulher de tanto homem? Você sabe qual a fama que mulher tem que trabalha no hospital? Eu falei, cara, não sei, qual que é mesmo? É mulher da vida, para não dizer mais pesado. Eu falei, cara, você está muito louco. Eu vou. Ele falou assim, então você vai ter que escolher agora. Ou eu, o seu trabalho. Ele deu um tapa assim na minha perna, estava sentado perto dele no sofá. Ele deu um tapa assim na minha coxa e falou assim, você escolhe agora. Ou eu, a vida de vagabundo que você quer levar. Eu falei, eu vou ser vagabundo. Você sabe que eu podia te dar um tapa? Eu falei, fica tranquilo. Meu pai teve tanta vontade, não fez? Faz você agora. Você escolhe. Ou eu, ou essa profissão de mulher da vida que você quer. Eu falei, cara, sabe por que eu quero? Porque é a mulher da vida. Não é prostituta, é mulher da vida. Fala logo o verbo que ele tem que falar. Prostituta é uma coisa, e é profissão, se você quer saber. Ele falou, é mesmo. Eu falei, então. Ele falou, então, você vai, né? Eu falei, vou. Amanhã eu peço a conta laticínio e vou embora. Eu falei, problema seu. Faz o que você achar melhor. Você vai mesmo? Eu falei, vou. Começa quando? Eu falei, semana que vem. Eu falei, vivi sem você a minha vida toda, durante 18 anos. E agora eu vivo também. Mas você tem 4 filhos. Eu falei, e? Ele falou, você pensa que você é muito boa, muito sabidona, muito que eu falei, cara, eu não sou nada disso. Mas eu tenho atrás de mim 4 vidas que não pediu para estar aqui. E eu, muito de juízo fraco, trouxe todo mundo para dentro de casa.
Eu quero ver eu seguir. Eu vou lá no hospital, eu dou um cacete, tudo quanto é metro. Eu falei, faça isso mesmo, você tem razão. Eu fui, filho. Aí o que me fez fazer isso? Eu sabia que o meu salário não caía na mão dele, eu recebia no banco e já mesmo, já porcentagem, já comprava tudo que as minhas crianças precisavam, que eu precisava. E eu comecei a ter liberdade. Fiquei 2 anos em Martinópolis trabalhando e ele pelo mundo. Ajudei ele a montar um bar depois que eu comecei a trabalhar. O bar não tinha nada que prestasse em matéria de cliente. Aí eu falei, que saber de uma coisa? Eu falei para ele, fica com isso aí para você, porque eu não vou trocar. Ah, mas vem para cá pro bar me ajudar. Não sei o que. Eu falei, não posso. Tem um serviço registrado. Aparece daqui de Campinas um sobrinho dele que eu nem sabia que tinha por aqui. Em Campinas visitar meu sobrinho, que faz nós nem conversou direito. Pegou o endereço, comprou passagem, estava de férias do Laticínio, a gente tocava o bar junto, porque enquanto ele estava trabalhando, era meio período. Eu trabalhava um dia sim, um dia não. Aí eu falei para a freira, mano, a situação está assim, 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 a gente tem um bar, eu posso fazer meio período? Ela falou, não, só que daí você tem que trabalhar a semana inteira, 6 horas todo dia, para não ter criança. Eu não me incomodava com o trabalho, eu nunca incomodei. Trabalho para mim nunca pesou. Aí eu peguei, falei, tá. Aí ele veio. Falei, então você fecha o bar, porque eu não vou tocar o bar sozinho. Aí ele fechou, ele veio aqui para Campinas. Ele ficou aqui 21 dias. Ele não me deu notícia se estava vivo ou se estava morto. E as crianças, mãe, cadê o pai? Mãe, será que mataram o pai? Mãe, será que fizeram alguma coisa com o pai? Eu falei, ó, filha, vamos fazer o seguinte, a mãe vai trabalhar direto. Aí eu passei para a noite. A mãe vai trabalhar uma semana direto, mas vocês levantam cedo, eu deixava a roupa, comida, o lanche, a comida, tudo pronto, que eu já tinha uma já com 7 anos, né? Eu falava para ela, a mais nova com 7 anos, eu falava, vocês pegam a roupinha de vocês, está em cima da cama, cada um sabe o que tem que fazer. Eu nem sabia se fazia certo, mas ia para a escola. Comia, pegava o lanche, ia para a escola. Aí eu trabalhei 8 noites seguidas. Essas 8 noites, faltando, na véspera de eu encerrar os plantões à noite, eu fui na rodoviária comprar uma passagem aqui para Campinas. Ai, ai, cheguei em casa no outro dia, quem estava na cama dormindo? Seu Zé. Eu falei, peraí, eu trabalhei, o que aconteceu que você ficou esse tempo todo lá em Campinas e deu notícia? Ah, eu fui assaltado, roubaram até aliança, não sei o quê. Eu falei, que hora você chegou? Eu falei, 3 horas da manhã. Eu falei, nem para passar na portaria do hospital para avisar que você tinha chegado? Acho quer mudar o quê? Eu falei, tudo, porque eu comprei passagem para mim e para a Ângela, que é a minha segunda filha. Eu estava indo para Campinas atrás de você. Não precisa não. Vai lá, pede o dinheiro da passagem. Eu falei, não, tô indo. Eu tô com mala arrumada e tudo, essa noite eu viajo. Catei minha filha, conforme tinha feito, eu vim para cá. Ele estava em casa. Falei, ó, fica em casa cuidando das crianças, que eu vou para Campinas. Nem que eu fico lá uma semana e volto, mas eu já comprei a passagem, eu vou. Aí eu cheguei aqui, no endereço que ele tinha lá, que era do primo dele, morava aqui no Jardim Olina, perto da caixa d'água. Aí eu cheguei, quando a mulher dele viu, falou, nossa, Anitta, você é doida mesmo? Eu fiz história para ela, falou assim, menina. Aí eu fiquei, menina, 22, 23 dias, 22, 23 dias aqui em Campinas. Só andando dentro de Campinas, de ônibus, a pé. Eu falei, acho que eu venho para essa cidade. Eu falei, pelo menos é uma cidade grande, tem campo de trabalho para mim, para os meus filhos. Vai crescendo, eu vou coordenando eles. Eu sei que aqui não falta, você vai botar serviço para mim. Lá só tem a Santa Casa, aqui tem um monte de hospital, em algum arruma serviço. Aí tem um senhor que eu conheci na rua, na porta da casa da minha mãe, vendendo travesseiro, mas não era cigano, não. Esses travesseiros vibrador que saiu, esses colchões, tudo. Ele já deixou 2 lá para mim trabalhar. Aí quando eu voltei para Campinas, eu levei nem para Martinópolis, nem levei minha filha. Falei, André, posso deixar minha filha aqui? Aí eu descobri onde foi a aliança, onde foi o dinheiro que trouxe, junto com o sobrinho dele jogando. Avalei, falei, nossa, se eu tivesse valendo um tostão, acho que ele tinha me jogado também, no perto do jogo. Aí ela pegou e falou assim, não, Nita, pode deixar a menina aqui comigo? Eu falei, André, eu vou demorar no mínimo uma semana, que eu tenho que pedir conta no hospital, eu tenho que fazer meu acerto, que não sei o que. Ela falou, não, Nita, pode ir. Nessa altura do campeonato, eu tinha minha casa já mobiliada, eu tinha geladeira, eu tinha tudo na minha casa. Fui comprando tudo que eu pude comprar. Meu dinheiro caía no banco, eu ia na loja, eu fazia crédito, comprava um cavalo para pagar outro, e por aí foi. A casa caiu. No dia que eu falei para ele, ó,
Você pode ficar com tudo que está aqui, com tudo que está na lanchonete. Eu só vou tirar daqui meus filhos. Aí os filhos não eram meus. Onde você vai com os meus filhos? Eu falei, que filho? É que eu tô pensando que lá é fácil, para homem não é fácil, imagine para mulher. Eu falei, então, mas eu tenho certeza que eu não tenho aliança para. Nem aliança eu vou levar para vender. Deixa para você. Mas quem me vendeu? Eu falei, vendeu, eu já sei. Você vendeu sua aliança no jogo do seu filho. É, a André, a mulher dele é muito fofoqueira. Vai na conversa. Eu falei, não é fofoqueira, não. Eu que investiguei, quis saber, foi ela que falou, não. Beleza. Aí fui falar na diretoria. Falei, ó, indo embora, isso. Ele falou, não vai não. Vai para São Paulo. Coloca o CD do Einstein. Eu falei, cara, para, doideira, meu. Eu quero ir para Campinas. Não quero São Paulo. Não gosto nem a passeio de São Paulo. Ana, pelo amor de Deus, lá eu consigo te ajudar. Eu falei, eu não quero a sua ajuda no momento. Se eu precisar, Mauro. Ele falou, Ana, você é uma pessoa que não pode. Eu falei, Mauro, baixa a bola, cara. Ele falou, Ana, você é sempre assim, para decisão das coisas? Eu falei, sim. Um dia que eu depender de homem, precisar de homem, vou fazer questão de depender de um filho, se lá for necessário, até lá. Ele falou, Ana, Campinas também não. Eu falei, eu não estou perguntando para você que Campinas faz a minha conta, libera o que você pode liberar, estou indo embora. Ana, você tem. Eu falei, Mauro. Ele falou, tá, não vou discutir com você, quando você diz é pau, pedra, e você vai mesmo. Estou para dizer que você larga aqui, tudo aqui e vai para lá. Eu falei, com certeza. Ele falou, tá, você me dá uma semana? Eu falei, eu preciso. Eu não tirei nada de dentro de casa, a não ser meus filhos, a roupa deles, a minha, e 4 colchãozinhos de espuma que tinha de largura 4 dedos, eu enrolei tipo rolinho, amarrei, joguei dentro do bagageiro do ônibus. Depois de 15 dias lá, catei os meus 3 filhos que estavam lá, tirei da escola lá no meio do ano, falei, bora lá, a gente começa tudo de novo. Minha vida, meus filhos aprendem, que parece que acabou, mas a gente começa. Ah, mas e o pai? O pai um dia aparece lá para falar um oi para vocês, fica na paz, fiquem tranquilo. A mãe está tirando você do pai não nem quer, mas pode ter certeza que ele vai aparecer lá. Aí minha prima falou assim, Nita, só porque eu tenho para te oferecer para você dormir é debaixo da minha mesa da cozinha, não tem espaço. No pé da cama, você põe o colchãozinho lá, as 2 meninas dormem lá. Eu dormi com os 2 meninos menores debaixo da mesa dela. Não tem importância. Eu vou. Cheguei aqui de trem. Aí fui para Oswaldo Cruz, de Oswaldo Cruz peguei o trem. Setembro de 84, o dia eu não me lembro. Aí quando eu desci, ele estava lá esperando, porque a mulher falou, vai buscar a Anitta. Era 4 e pouco da manhã. Cheguei, tinha feito café, tomamos café, ele me ajudou a descarregar as coisas. Ele pegou um carro, não sei de quem, aí foi buscar, o marido dela. Coloquei na lavanderia, cobri com plástico, roupa, um monte de coisa. Peguei os colchãozinhos. Fiquei 2 meses batendo de porta em porta, atrás de faxina, de passar roupa. Notícia dele, dinheiro, nada. Minhas crianças choravam, mãe, meu pai, hein? Era isso que às vezes me fazia voltar. Não era por mim. Aí eles sentiam a falta do pai e diziam, poxa, que pai eu arrumei para os meus filhos, meu. Começou a minha sagra. Aí chegou a mulher lá, Dona Fernanda, se não fosse hoje. Aí eu falei, quem foi, Dona Fernanda? Ela falou assim, você quer passar minha roupa? Lembra que você passou na minha casa um dia, então você tinha roupa para passar? Hoje eu tenho bastante. E eu vou precisar para dar um amp na casa também, porque meu marido ficou de férias, minha filha e meu filho de férias, a casa tá uma bagunça, Ana, virada pro ar, e nossa, eu não vou conseguir fazer tudo. Aí eu fui. Nossa, que alegria. Fiquei 2 dias trabalhando para ela, para limpar a casa, passar toda a roupa, limpei tudo, guarda-roupa, tirei as roupas, organizei com ela. Aí ela pegou e falou assim para mim, Nita, se eu pedir, aí ela já me chamava de Ana, fala Nita, ô dona Ana, se eu pedir para a senhora falar para minha prima, e ela quiser, você passa roupa para ela também? Eu falei, passo. Aí eu fiquei, filha, já foi um caminho aberto, e eu fui indo, e mandando currículo para os hospitais. Quando fazia uns 3 ou 4 meses que eu estava nessa luta, mas aí, quando eu comecei a trabalhar para a Dona Fernanda e para a Dona Inês, na época, o seu Jô era fiscal do NPS. A Dona Inês ele falava assim, ô Ana, faz o café, eu vou buscar o pão. Ele já trazia pão, mortandela, mussarela, presunto, leite. E falava para mim, agora você vai lá dar café para... Já fez o café aqui, Ana? Eu falava, já. Vai lá agora, vai dar café para suas crianças antes de ir para a escola. Eu já deixei o pão lá, tá? Já estava todo mundo comendo. Aí eu fazia café, deixava lá, ele falava, Ana, tem leite, né? Mesmo que quer leite, né? Tá. Acabava de fazer voltar, tinha que ser 11 horas da noite da casa dele, Ana, vai para sua casa. Eu dizia, não, vamos ver, acho que eu limpo aqui que amanhã eu vou pro mundo.
primeiro lugar que eu arrumei serviço foi em hospital, foi no BR de Castro. E nesse intervalo, ele falou, o seu João falou para mim, Nita, Ana, eu vou tirar você da onde você está. Eu vou alugar a casa para você ficar com as crianças. E quanto lugar de dormir, pode deixar que a gente se vira. Ele era da Batista, que tem aqui no Jardim Lindo. Falei, tá bom. E aí ele viu uma casa na imobiliária Governador, do vizinho que era de frente com ele. Ele foi lá e falou pro vizinho, tira sua casa da imobiliária que eu alugo ela. Ah, seu João, eu nunca aluguei, tirei da imobiliária. Ele falou, tira, eu alugo para você. O que você quer? Quer minha assinatura? Você quer em valor? Ou você quer... O que você quer? Ele pensou, o seu João falou, me conhece há 25 anos, meu irmão. O que você quer que eu faça? Para você alugar, tirar da imobiliária e alugar para mim. Eu não posso alugar porque a minha casa não está quitada ainda. Aí ele tirou, falou, para quem que é? Aí ele falou assim, é para minha funcionária. Ele falou, nunca fiz isso nem para os meus filhos. Mas eu vou fazer para ela, porque o que ela fez desses meses para mim, para minha esposa, que a esposa dela é diabética. E o que ela tem cuidado da Inês, da nossa casa, da nossa roupa, de tudo, ela merece muito mais e eu não posso fazer mais. Quando ele chegou, o documento da casa na mão, eu quase morri de alegria. Eu trabalhei 1 ano e pouco para o seu João, eu trabalhava no hospital e na minha folgas eu trabalhava para eles. E depois que eu tinha arrumado a casa e tudo, quem que aparece na portão da minha casa? Novamente o seu José. Nossa, as crianças, quando viu ele, ficou desesperado. Pai, quanto tempo! Pai, nós estamos estudando. Pai, olha, a mãe ganhou tanta coisa. Ai, falei, meu Deus. E agora, Ana? Eu chamei eles e falei, ó, filhos, é o seguinte, papai está de passeio, depois ele vai voltar para Martinópolis, a gente vai continuar aqui. Nossa, mãe, não vai ver mais o pai? Eu disse, não é que você não vai ver, a mãe leva vocês lá também. E eu já tinha vindo de lá com uma dor profunda, não fazia 1 ano que meu pai tinha morrido de câncer no meu plantão. Foi uma das coisas que me arrancou de lá. Aí eu falei, filha, a mãe vai pensar, filhos. Iam para a escola chorando e chegava chorando. Eu disse, ai, caramba. Aí eu falei, o que vocês querem que a mãe faz? Mãe, deixa o pai ficar em casa. Então, filha, mãe, ele dorme na minha cama. Eu falei, não tem nem onde ele dormir, filha. Nem tinha, era 2 camas de solteiro que tinha. E mais um colchãozinho, porque a caminha era beliche. Essa de enfiar a cama por baixo. Menina, eu fiquei numa situação. Falei, e agora, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei, tá. Ele tinha saído, não sei para onde, não me pergunte. Aí quando ele chegou à noite, ele falou, ó, seu Zé, vamos ter uma conversa. Fica aqui pelo menos 1 semana aqui em casa, conversando com as crianças que você está de passagem. Mais uma vez, a idiota achou que tudo ia acontecer assim. Falei, olha, eu estou te dando um voto de confiança para você se aproximar das crianças. Não era muito de conversar até hoje. Dependendo da situação, eu procuro equilibrar o negócio. Aí quando foi um dia, ele chegou lá e falou assim, eu conheci a dona Fernanda, que eu passei na casa do seu João, eu falei pro seu João, que ele era meu ex e tudo, né? Dona Inês. E aí seu Armando estava lá. Aí conversando com ele, perguntou, né, se ele ia ficar por aqui, por Campinas. Ele falou, não, eu vim para ficar. Seu irmão, você já tem emprego? Ele falou, não, não tem não, estou procurando. Falei, ele arrumou um emprego, falei, arrumar um quarto para ele se vira. Seu Fernando, seu Armando arrumou serviço para ele na cooperativa. Durante uns 4, 5 meses parecia gente. Salário, ajudava em casa, nas coisas, com as crianças e tudo, beleza. E eu trabalhando no BR-Bac, quando o BR-Bac fechou, eu estava lá. E com o dinheiro que eu tirei de lá, eu comprei um terreno no Jardim Amanda. E construí numa dificuldade, criatura. Não tinha água, não tinha luz. Mas ainda assim eu construí tudo. Ele ajudava quando ele queria, quando ele podia. Ajudou a levantar a casa. As crianças chegavam da escola e ia fazer tijolo. Porque se eles fizessem 5 tijolos de bloco, eles ganhavam 1. Nossa, aquilo para eles era mãe, nós estamos ajudando a fazer a casa. Ok. Tudo idade escolar, não tinha ônibus, não tinha água, não tinha luz, não tinha poço. Nesse intervalo, eu estava trabalhando Aonde que eu estava trabalhando? Centro médico? Centro médico. E aí eu tinha que vir pegar ônibus na pista, eu tinha que voltar, descer na pista, no escuro, fui assaltada. Falei, meu Deus, mas aí eu já tinha começado a construir a minha casa. E o que eu fazia? Aí eu coloquei uma caixa, um senhor colocou uma caixa d'água para mim, ligou um cano com uma torneira só na cozinha. Eu subia, acordava 4h30 da manhã,
puxava a água, subia na escada com a lata nas costas, enchia a caixa d'água para deixar para eles em casa, porque ele não para. Aí ele foi para o Jardim Amanda também, mas a gente sempre naquela mesma luta, cada um na sua. Para mim era muito difícil, porque ele me acusava de tudo que ele bem queria, mas eu já não ligava, para mim era indiferente se eu fazia ou não, como eu ganhava dinheiro ou não, para ele não era trabalhando, mas enfim, isso não tanto fazia. Eu ia abrir a cabeça dele, não, ia mudar, não tinha mudado em todo aquele tempo. Ele pegava, sempre, não sei de onde ele arrumava gente, mas sempre tinha um carro velho, caindo nos pedaços, aparecia lá em casa com as mulheres dentro do carro, ele levava a porta da minha casa. Eu tô com uma amiga no carro, aí eu vou levar na casa dela. Às vezes a mãe, não é. E as crianças vão crescendo. Não me pergunte quantas vezes eu chamei as crianças e falei, filho, olha, o pai falou que não vai dar para ficar mais dentro de casa, que para ele tá ruim, que ele vai arrumar um lugar para ele morar, que não sei o que, mas eu já sabia que ele ia morar com outra mulher. Para ele era indiferente. E eu fiquei, aí no Jardim Amor, falei, pelo menos eu tenho minha casa, né? Era um sacrifício danado. Estava no centro médico, fiquei lá 9 meses, mas aí estava um grande problema por causa de transporte. Às vezes eu perdi o fretado aqui, ia para Barão Geraldo, pegava outro para ir para o centro médico, não conseguia pegar mais o plantão. Eu pedi minha conta e vim trabalhar numa clínica perto da maternidade. Depois no Cambuí. E aí ele cismou que eu estava construindo a casa, era com dinheiro de prostituição. Aí eu falava, mas como de prostituição, cara? Você sabe onde eu trabalho, sabe onde eu faço. Eu falei, você está dentro de casa por estar, você não serve mais para mim, eu e você estamos... Nem irmão vive desse jeito, porque nós vive que nem cão e gato. Eu evitava muita coisa por causa das crianças. Aí eu fundi o caso. Aí ensinei ele como em pintura. Eu falei, eu vou ensinar você. Ele não sabia ler, nem escrever, nem fazer conta, nem nada. E as crianças já entrando na adolescência, já tudo ficando grandinho. Aí eu falei para ele, ensino você como preparar tinta, falo que você é pintor, você faz tudo que você sabe que eu estou te ensinando, como pinta. Aí ele pegou e falou, eu vou ver se eu faço isso mesmo. Eu falei, aí você me dá X%. E aí começou ele trabalhar e ganhar dinheiro na pintura. Mas ele não dava um tostão em casa. Falei, tá. Aí eu comecei a ter dificuldade para vir trabalhar. E as meninas começaram a trabalhar também em mercado, em lojinha e tudo aqui na cidade. Todo mundo queria trabalhar, todo mundo. Casa de família, elas não queriam saber, elas queriam trabalhar. E ganhar dinheiro. Mãe foi um pouquinho. Mas a gente tem um pouquinho, né, mãe? Eu falei, tem um pouquinho, filho. Beleza. Eu falei, mas eu já estou aqui, tem minha casa. Menina do céu. Foi a pior coisa da minha vida. Batalhava para água. Olha, aquele Jardim Amanda, toda terça-feira eu estava na prefeitura, atrás de ligar água, ligar luz, ligar água, ligar luz, até que ligaram água e luz na Amanda 2. Na Amanda 1 tinha, mas no 2 não tinha. Era todo dia um corpo, era dentro da lagoa, era pendurado até nos arames, era todo dia. Mãe, nós saímos, meu filho vivia de caiola, catando coisa nas restas, nas chácaras, batata, tomate. O meu menino com 8 anos, caçando, matando caça, pescando. Tinha dia que eu chegava em casa, eu estava com o prato de cima da mesa e falava assim, mãe, encostando a cabeça, falava, o que foi? Estava no primeiro ano, no segundo ano. O que foi, Sandro? Mãe, estou com vontade de comer um ovo, um feijão e farinha. Vamos dizer, ferteijo, que até o fim do mês a mãe compra. Tá? Eu ia arrebentada a trabalhar. Minhas meninas, a gente sempre teve mais ou menos o mesmo corpo. A gente tinha uma saia para dividir em 3. O dia que uma vestia para sair, a outra não podia sair nem que quisesse. Porque só tinha aquela saia para nós 3. Quando vinha trabalhar, vinha de shortinho, vinha de roupa que eu pedia para os outros para me dava. Eu falava, não, que homem é esse? Aí ele começou a me arrumar serviço, aí ele começou a evoluir na pintura, de verdade. Ele não sabia, mas ele contratava gente que sabia para fazer junto com ele. Pagava caro? Pagava, mas ele não perdia. E aí começou a aparecer um menino em casa junto com ele, com uns 7, 8 anos. Eu já estava no Jardim Amanda, feliz da vida da minha casa. Então, um dia esse menino chegou, olhou para mim assim, falou assim, dona Ana, eu falei, oi. Eu falei, fala, filho. O seu Zé está dentro de um caso com a minha tia. Falei, e onde sua tia mora? Mora 2 quadras daqui, na casa da senhora. Ela falou que já veio aqui na casa da senhora, que o seu Zé trouxe. Um dia a senhora estava em casa, ela ficou no carro e ela não desceu. Nossa. Falei, Ele falou assim, então. Eu falei, e seu pai e sua mãe? Que você chama ela de tia? Seu pai? Ele falou assim, minha tia matou meu pai, mas o irmão dela. E a minha mãe foi embora. E aí ela falou que ela criava eu.
Falei, nossa. Aí, falei com ele, a casa caiu. Aí, quando foi um dia, ele veio aqui para Taquaral com ele, quando voltou, ele parou lá em casa. O menino, 10 anos, uma graça, educado. Aí ele falou assim, dona Ana, eu gosto muito da senhora. Eu falei, filho, eu também gosto de você. Você trabalha pra caramba. Ele trabalha o dia inteiro pintando, né, de pintura, mas ele carregando lata, as coisas, né? Minha tia falou assim, que vai matar a senhora dentro do ônibus. Uma faca. E ferrou. Falei, e agora? Eu nem conheço essa mulher. Não conhecia mesmo. Aí um dia eu falei, será que esse menino tá falando a verdade? Meu Deus. 10 anos vai fazer esse menino? Aí confundi, eu falei, tá. Aí um dia eu falei que eu ia trabalhar, troquei de roupa, pegava o ônibus aqui, né, no Jardim Amanda por volta de umas 5h30, porque 7 horas tinha que estar no Samaritano, porque ele saiu por lá no Samaritano já. Falei, e agora? Se essa mulher me pega para me matar mesmo? Aí eu não fui trabalhar. Eu fui aí dentro da casa de uma colega minha, que do terreiro da casa dela, eu chegava na rua assim, eu via. Se ele chegasse de carro, era 11h30 da noite quando ele chegou na casa dela. Aí eu desci. Quando eu desci, cheguei e estava discutindo os dois. Aí eu bati na porta. Fez um silêncio. Aí ela perguntou, quem é? Eu falei, a ex-esposa do seu José. Aí ele falou assim lá de dentro, vai para casa, daqui a pouco eu tô lá. Eu falei, não, dá só a chave da variante, velho, eu vou levar embora para casa. Naquela época, quando eu ligava o motor de carro, hoje eu não quero nem ver na minha vida que eu mato um por dia no trânsito, porque não é possível. Aí eu peguei e falei, tá bom, vou esperar aqui. Menina, meus filhos perceberam, quando eu vi, era uma noite de lua clara, a possessão estava tudo atrás de mim. Mãe, vambora, minha prima, meu primo, todo mundo. Eu falei, gente, eu não vou fazer nada. Mas essa mulher disse que já matou o irmão. Eu falei, não quero saber, eu vou esperar. Aí minha prima começou a mexer o saco, me convenceu, eu fui para casa. Aí daí um pouco ele chegou. Nossa. Falei, caraca, meu, é você que arruma uma mulher que diz que vai me matar dentro do ônibus? Falei, vamos ver quem vai morrer primeiro, se é eu ou se é ela. Eu falei, ela não tem filha, tem um sobrinho, eu tenho 4. Mas se você matar ela, você vai presa. Eu falei, não tem problema, é melhor do que eu morrer, cara, o que você acha? Porque eu não baixava a guarda. Eu não desafiava ele em grito, em agressão, em nada. Eu evitava isso o máximo. Eu saí do Samaritano, vim para uma clínica aqui no Cambuí. Eu comprei um revólver. Falei, bom, se ela não foi com intenção de matar ele, muito menos, ou de matar ela, muito menos ele, né? Mas se ela disse que ia me pegar dentro do ônibus e me matar, eu falei, pô, como que eu vou me defender dessa cobra? Eu nem conheço ela direito, ela me pega a traição, ela me arrebenta. E aí, eu não morro, mas fico doente, quem vai cuidar dos meus filhos e quem vai cuidar de mim? Aí eu falei pra ele, ó, tua amante disse que vai me matar, mas ela vai estar em contraparceira. Ela vai em contraparceira. Aí ele me roubou o revólver escondido. Aí ele estava trabalhando ali pro lado de Sumaré, sei lá. Aí fiquei de boa de novo. Falei, bom, tá de boa. Aí falei, bom, acho que ela vai me esquecer. Eu falo pra ela, aí falei pra ele, fala pra ela tomar cuidado, não fica me perseguindo, não. Eu não cuido da vida dela, então ela não cuida da minha. É você que arruma essa encrenca, você desmancha esse negócio. Aí, beleza. Passado um tempo, não me pergunte quanto, que eu não me lembro, eu vi ela dentro do ônibus. Aí ela me encarou, não falou nada. Eu não cheguei perto dela, fiquei mais longe, se ela levantar e vir, eu enfiei os 2 pés no peito dela e jogar longe. Porque eu tinha que vestir, eu não tinha assim, era uma carapuça, era uma defesa minha. Eu não tinha intenção de fazer mal para ninguém, eu só queria que as pessoas temessem as minhas atitudes, mas não porque eu sempre falei, meu Deus, a minha visão é de salvar vidas. Fiquei 30 e poucos anos na área da saúde, eu falei, e eu saía do Jardim Amanda, eu ia trabalhar, não tinha problema nenhum. Passado um tempo, ela ligava no hospital para mim. E aí, esse mês nós vamos ter dinheiro para a gente gastar no baile, eu e o seu José. E não era divorciada. Eu pegava a minha bolsa e falava para minha chefe, eu tô indo embora, eu tô sem pique para trabalhar hoje, porque hoje não dá. E aí eu voltava para casa. Chegava em casa, era assim, eu ficava perguntando para mim mesmo. Acho que não é ele que é ruim, é eu que sou ignorante. Quando eu saí do Samaritano, o doutor João me chamou para dar baixa na minha carteira, falou, Ana, não vai, fica. Eu falei, não fico, doutor João, à noite eu não posso. Eu fiquei 9 meses trabalhando à noite, vocês falaram que eu ia me passar por dia, na pediatria. E não era nenhum setor que eu gostava, mas eu fazia, de boa. Para mim, trabalho era trabalho.
Ele falou, e aonde você vai arrumar emprego? Você já tem um hospital para você trabalhar? Eu falei, não, mas eu vou arrumar. Aí eu fiquei cuidando de uma paciente, uns 4, 5 meses, ela foi a óbito. Aí eu mandei currículo para a beneficência. Acho que 4, 5 dias eu estava trabalhando. Aí eu falei, não, então agora já preciso. Ele falou assim, Ana, vira pedra que cria lodo, tá? Aí eu falei, caramba, meu Deus, que vida é essa? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Aí eu vim um dia falar com o seu João e Dona Inês, eles ainda estavam vivos. O seu João nem sei se é mais. Isso em 87, que eu estava no Jardim Amanda. Eu fiquei em 87, 86, 87, 88. Aí eu chamei seu João, a Dona Inês, falei, olha, tá assim, assim, assim a minha vida. E seu João falou, o que você quer, filha, fazer? Falei, seu João, não dá, vou deixar ele lá e vou pegar as crianças e vou voltar aqui para Campinas. Falei, eu tô trabalhando aqui no centro. Ele falou assim, filha, então faz o seguinte, dê uma casa para você e as crianças, mas para você e as crianças. Aí eu tinha saído do Samaritano, aí aluguei uma casa ali perto do Dalben. Aí eu falei, que fica perto para todo mundo, a pessoa me alugou uma casa, graças a Deus foi muito top. Ele falou, não, Ana, pode vir, eu dou uma força, eu alugo a casa, tirou na imobiliária. De novo, seu João foi fiador. Durante 10 anos, seu João foi meu fiador. Daí a esposa dele morreu. Aí eu vim, peguei minhas crianças, falei, ó, vamos para lá. E ele falou, eu vou ficar aqui na minha casa. Eu falei, pode ficar, não vou me prender a nada, não vou depender de nada. De novo, cato meus filhos e vou começar do zero. Aí eu falei para eles, olha, chamei eles, falei, nós vamos alugar uma casa, vamos voltar para Campinas. Só que vocês todos precisam começar a trabalhar, dar uma força dentro de casa, com o dinheiro de vocês, compra o chinelinho, compra material de escola. Eu fui jogando a responsabilidade leve nas costas dele. E todas as vezes ele sumia. Mãe, será por onde o pai anda? Meu amor, eu não sei, filho. Eu não sei. Voltei para Campinas, fiquei morando ali perto do bem um tempo. Ele sumido. Aí foi aonde a coisa encerrou de vez. Eu estou mudando. Ah, mas eu vou ficar na casa. Pode mudar. Pode ficar, não tem problema. Aí chegou, olha, ele não pagava água, ele não pagava luz, não pagava nada. Aí ele alugou a casa. Chegou em casa, assim, bateu o palmo, eu falei, o que foi? Ah, aluguei a casa. Eu falei, para quem? O pessoal em São Paulo. Só que eles precisaram quebrar a parede do quarto, porque vão morar 2 famílias. Eu falei, peraí, vai morar 2 famílias? É, porque um vai ficar com 2 quartos, outro vai ficar com a sala e a cozinha, e para ter acesso, eles fizeram um buraco do tamanho dessa mesa ou maior e passaram todo mundo por ali. Eu falei, não. Ou então você compra a casa e me dá minha parte. Eu falei, cara, eu não tenho como. Ah, mas então você se vira. Eu também não tenho dinheiro. Faltava 25 meses para mim acabar de pagar meu terreno. Eu uma mixaria. Aí eu vendi para a imobiliária que eu tinha comprado o terreno, eu vendi para eles, um pouquinho mais caro, eles descontaram os meses que eu ainda tinha de parcela, sobrou mais um pouco, que eu não sei, não lembro também se pouco quanto que foi. Dei a parte dele, ele comprou um carro, usou com o carro por aí, depois vendeu, foi para o Pernambuco, porque a família dele é tudo de lá. Eu fiquei morando ali no Taquaral com as minhas crianças, passando uma vida miserável, que eu não ganhava para pagar aluguel e nem todas as coisas, ele pelo mundo, só viajando, era daqui para Pernambuco, de Pernambuco para cá. E quando ele ainda vinha de lá, ele dava o contato ao meu telefone de casa. As mulheres dele ficavam procurando ele, ele falava que morava, que esse telefone era dele. Elas ligavam, não me davam sossego. Trouxe para cá gente, mulher que ele estava envolvido lá e trouxe para cá, ficou dentro da minha casa dizendo que era prima dele, sobrinha dele. Falei, não, tem coisa errada. Aí eu acelerei de novo. Aí ele subiu. Ele desapareceu. Dei lá o dinheiro dele. Acabei comprando um terreno depois ali perto do Jardim Miriam. Aí tive a situação complicou, eu tive que vender a troco de banana também, porque eu precisava para cuidar da minha família. Minha filha arrumou um namorado, acabou tendo um problema, acabou se engravidando e o cara disse que não podia fazer nada, o que ele podia fazer era que naquela época, né, para ele, acho que um aborto era coisa. Eu falei, não, se você fizer isso, eu te prendo. E problemas de família, mais problemas de família, mas eu cuidava da casa, tudo por fim, todo mundo foi crescendo, cuidando das suas vidas, graças a Deus. Procurei sempre que elas tivessem a dependência delas. Não digo que o homem é traste, que não vale nada, eu não sei. Eu sei que o meu, que eu escolhi. Só que tem uma coisa, eu seguindo sempre na parte que eu pudesse dar para os meus filhos um bom exemplo. Com muita conversa. E era um monte, né? 4, tudo praticamente da mesma idade. E eu falei para ele, agora, não tem casa, eu morando aqui, mas eu fui batalhando. E quando eu estava no Jardim Amanda, ainda no Jardim Amanda,
Novamente, elas me ligaram no serviço, me punharam abaixo de que eu não sei nem quem era a mulher. Cheguei em casa também, não me lembro que dia que foi, namorava meu irmão também. Já fazia uns 3 ou 4 meses que eu tinha tratado com ele, muito feio. E quando ele queria trabalhar, o cara trabalhava pra caramba, sabendo ou não, sei que ele conseguia dinheiro e trabalhava, só que ele gastava tudo de jogo, mulher, bebida, carro velho, deu uma quatro. Aí eu falei, meu Deus. Aí cheguei em casa, quando eu fui, chegou um vizinho com uma das minhas meninas no hospital. Falei, cadê o pai delas, que ficou em casa com elas? Ah, seu Zé falou que ele não aparece em casa desde ontem. Falou que tá trabalhando e foi não sei pra onde, não sei pra onde. Cheguei em casa, aí eu liguei, não sei se eu liguei para ele, o pau quebrou. Quando ele voltou do Pernambuco, uma dessas viagens, ele trouxe uma mulher com ele. Aí ele foi morar, acho que em Hortolândia, se não me engano, porque ela, não sei se ela já veio grávida, ela teve um filho, um menino. Aí quando o menino estava com 2 anos, aí minhas meninas endoidou, mãe, o pai está passando necessidade, a mulher dele também, e a mulher dele falou que quer conhecer a senhora. Falei, não, a mãe não vai. Não, mãe. Aí eu fui. Por que ela queria me conhecer? Porque toda vez que faltava coisa na casa dele, as meninas ficavam sabendo. E eu tinha a cesta básica do meu filho, da minha, do hospital, de outra filha minha, elas me ajudavam. Uma já estava casada. Aí foi quando a gente mandava a cesta básica fechada para casa do menino e da mulher. Aí ela queria me conhecer, mas ele não deixava ela vir em casa. Eu falei, tá bom, eu vou lá conhecer ela. Posso nem entrar, mas eu vou. Nossa, cheguei lá, foi a família que ela encontrou. E aí, meu genro acabou arrumando uma casa para ele lá em Montemor e pagava o IPTU a cada ano. Ele foi um dia lá, segundo informação, fez lá não sei o que lá, um combinado na imobiliária, sem nem meu genro saber. Acabou ficando com a casa. Isso deu um estresse muito grande na nossa família. As minhas filhas que falavam, mãe, não sei como a senhora aguentou tanto tempo. E quando eu fui atrás do divórcio, foi porque foi de comum acordo com todos os meus filhos. E eu sempre falava para eles, nunca perde o contato com o pai de vocês, que talvez no dia de amanhã vocês precisam de uma gota de sangue dele e nem sabem onde ele está. Se vocês puderem ter contato, mesmo à distância. Aí, continuaram juntos onde ele estava. E ele sumia quando o menos velho aparecia. E até para divorciar, eu nunca sabia onde ele estava. Aí, depois de todo esse tempo, eu conheci uma pessoa. E começou até a morar dentro de casa comigo. Só que daí também eu não conseguia contornar as situações, porque aí meus filhos todos já estavam crescidos, e cada um tinha a sua própria vontade. E algumas coisas aconteciam, somente entre eu e ele, e os meninos, meus filhos, não concordavam. Né? E não tinha quem fizesse, não era nada deles. Acontecia de a gente às vezes discutir, brigar, e ele falar algumas coisas que eu não gostava, e a gente brigava. Aí ele falava para mim, você ainda gosta do seu ex-marido, que não sei o quê, porque você tem vontade de ver. Então começou com a mesma ladainha. Não bebia para ficar bêbado, mas gostava de beber, trabalhava. Trabalhava pra caramba, ele era tanto que ele trabalhava na prefeitura na época. Eu conheci ele. E daí a gente achou que ia dar certo. E nesse intervalo que eu conheci ele tinha um filho que estava com a mãe em Uberlândia. Só que a mãe sofreu um acidente, caiu, bateu a cabeça, com 36 anos, ela foi a óbito. E daí ficou o menino com 2 anos e 3 meses. E ele mandava a pensão, porque quem ia depositar o dinheiro da pensão era eu. Só que a avó do menino começou a falar que ele estava aqui com outra família, que ele fosse buscar um menino que fazia parte da família também. Estava errado? Não. Eu fiquei 1 ano preparando a minha família para buscar esse menino. A gente buscou, trouxe o menino, passou no meu nome, hoje ele está com 29 anos, passou no meu nome, e daí ele continuou morando dentro de casa, mas aí chegou uma hora, eu falei, quer saber de uma coisa? Esse negócio é de adulto para adulto. Esse negócio não vai dar certo. Eles não vão adotar ele nem como companheiro meu. Porque qualquer coisa, ainda mais que eu tinha um filho homem dentro de casa, de estupim curto pra caramba. Eu falei, eu não posso arrumar confusão para minha família por causa de um estranho, porque aí eu já tinha vivido situações parecidas. Aí eu falei para ele, olha, é melhor você arrumar uma casa e você fica na sua casa, eu fico na minha. Ele falou, aí meu filho, eu falei, o filho não é só seu, é meu, deixa comigo. Eu prometo para você que eu não vou afastar ele de você. Nem é essa a minha intenção. É isso que você quer? Eu falei, é. Foi novamente uma etapa difícil para ele aceitar isso. Mas só que quando eu digo não é não, sim é sim, bora lá. Falei, cara, não dá. Se você não saiu, aluga outra casa, tira a minha família daqui
E você que sabe. Falei, mas confusão dentro da minha casa, a ponto de sair briga, de tapa, de soco, de morte, não vai acontecer. Falei, aí ele falou, porque não sei. Aí começou, filha. Até que um dia ele chegou e falou, eu vou sair mesmo, então bora lá, tchau. Ele alugou uma casa na rua de casa. Com 1 ano e pouco. Ele era a mesma coisa do outro, não aceitava. Tudo um desculpa era meu filho. Eu falei, para com essa conversa fiada. Se fosse o seu filho, você pegava o seu filho, trazia para sua casa e ficava de boa. Você quer trazer o menino? Mas eu não vou ficar sem você, porque não sei o quê. Eu falei, não, fique na sua. Aí ficou 3 anos, nós ficamos juntos. Aí fiquei na minha casa, ele na dele. Aí eu falei, eu falei para meus filhos, eu vou continuar me relacionando com ele na casa dele ou na minha, e levando o menino para ele ver. Até que ele pise na bola comigo de novo. Eu fiquei 13 anos e pouco com esse cara. Os 3 anos morando comigo e mais 10 anos ele morando na casa dele ou na minha. Por fim, o último lugar que ele morou foi ali na Glicério, numa kitnet em frente do Bob. Eu já tinha me desoferecido. E quando eu tive que assinar o divórcio, nem que fosse a revelia, mas ele apareceu, foi quando eu fui passar o registro do menino pro meu nome, do meu filho adotivo. Aí tinha que constar no registro o meu nome e o nome do pai, né? Aí eu precisava estar divorciada, ou desquitada. Falei, bora lá pro divórcio. Aí foi quando eu me divorciei. Mas aí eu demorei muito a achar ele, para vir assinar esse divórcio. Uma hora estava em Mato Grosso, outra hora estava no estado de São Paulo, outra hora estava em Goiás, outra hora estava em não sei aonde, e por aí foi. Até que ele veio, assinou o divórcio, subiu de novo, fui em Martinópolis, peguei a verbação, voltei, fui para Campinas, o cara ficou na casa dele ou na minha, eu falei, só que tem uma coisa, hein, cara, nós temos um filho. Mas eu tenho a tendência ou ficar sozinho ou morrer sempre da mesma morte. Só que assim, se o campo fechar, eu tiro o meu time de campo. Isso não tem dúvida. Aí já não é por filho, por ninguém, é por mim. Eu falei, não dá pra ficar morrendo sempre da mesma morte. E aí, como é que fica? E aí eu fiquei com esse cara, e minhas meninas, minhas filhas falavam, mãe, já estavam todas elas adultas, já era mãe, duas já era mãe. Mãe, a senhora não precisa disso, a senhora é lutadora, batalhadora. A senhora tira de letra. O dia que a senhora quiser namorar, arruma um namorado, namora. Eu falei, filha, eu não costumo cutucar a onça com vara curta. Mas o que a gente faz? Supera. Esquece. Para de ficar dizendo, sem você eu nada sou, não posso viver sem você. Você sem mim você não vive. É fácil? Não é. Você tem que deixar você de lado. E eu, pelo menos assim, eu pensar assim, primeiro eu tenho que me refazer a minha vida. Eu tenho que curar as minhas feridas, porque elas não são feridas de amor, de perdas de amor, são feridas de dores emocional. Então, minhas feridas, quando ela cura, elas estão curadas. Para mim é diferente ele me encontrar, chegar na minha casa, pedir comida, água, tudo. Se eu souber que a esposa dele precisa de um shampoo para lavar o cabelo, se eu puder, eu mando. Para mim, ele não é nenhum dos dois, inclusive o segundo. Quando eu estava com ele, voltamos lá no segundo, que ele também era um ciumento, era uma possessão só. E mesmo assim ficamos 2 anos. E eu morri da mesma morte. Você vai falar, por que você morreu da mesma morte? Aconteceu a mesma coisa. Porque nós morava separado, mas eu toda semana eu ia na casa dele, deixava a comida da semana inteira pronta para ele. Isso é do segundo. O filho dele ia dormir lá. Às vezes eu dormia lá, às vezes me dava na louca, pegava Uber 2 horas, 3 horas da manhã, eu ia para minha casa. Eu ficava das 2 casas, eu trabalhava, eu cuidava da família. Não me fazia falta companheiro. Eu aprendi a sobreviver de tantas quedas, tantos desafios, tantas situações. Aí eu cheguei a um ponto que não ia dar certo mais com homem nenhum. Hoje, Ana é uma nova criatura. Ana superou tudo isso que eu te falei e muito mais. Mas por que a Ana superou isso? Porque a Ana entendeu que ela precisava viver. E não precisava de ninguém dar vida por ela, sacrificar por ela. Nem filho, nem marido. Deus primeiramente eu. Na minha casa, se você chegar lá, você não acredita que eu com 72 anos, eu cuido da minha casa, eu faço faxina, eu cuido de paciente particular, eu não dependo dos meus filhos, não dependo de homem. Eu hoje sou livre. Se eu disser para você, amanhã eu não vou estar viajando amanhã, eu vou estar viajando sexta-feira. Fui para a rodoviária ontem, peguei a minha passagem, sexta-feira, eu não peço licença e nem pergunto, eu posso ou não posso, eu não estou presa a essa responsabilidade. Eu estive presa a uma família,
porque precisava de mim. E acho que qualquer mulher que quiser hoje pode. Ela só precisa saber aonde ela está pisando e o que ela quer. O que consegue prender ela é ela mesma presa em si? Ou precisa de alguém para sustentar? Ela é uma pessoa doente que não pode trabalhar, é dependente de alguém para comprar remédio, comida, vestimenta, sair de casa. Hoje você tem tudo na porta, você fala, hoje eu vou sair para me divertir. Então vá. Passeia, viaja. Se eu ficar aqui, eu vou ser perseguida. Eu sabia que o meu ex estava aqui em Campinas. O que eu fazia? Eu ia para Martinópolis, Presidente Prudente. Está a 600 e poucos quilômetros daqui. Mas o que você vai fazer lá? Não sei. Eu vou para um lugar onde eu tenho pessoas conhecidas. Eu não tô mais achando que mulher hoje é boa se ela tiver marido. É uma mulher de verdade se tiver marido. Se puder ter um marido, tenha. Porque ter um companheiro, tenha. É bom, é. É perfeito? Não. A mulher é perfeita? Não. Mas acho que eu aprendi a viver da minha vontade. Mas hoje você é aposentado. É? R$ 1.800. Dá, eu pago aluguel. Entre água e luz, aluguel, eu pago 1.300, 1.600. Mas você ganha bem. Quando estoura meu cartão de crédito, eu vou atrás de fazer uma faxina. Eu vou atrás de fazer... Se tiver um jardim, eu falo, acho que eu vou dar uma cuidado no seu jardim, que ele está muito feio. Eu sei que falta na minha casa. Se tiver faltando 1 quilo de açúcar, um pacote de arroz, de macarrão, se eu trabalhar um dia, eu vou conseguir comprar. Mas eu ser sozinha. Eu não me sinto, juro pra você, não estou arrependida de nada que eu fiz. Das minhas quedas, dos meus sofrimentos, das minhas agonias. Falava com quem? Uma pessoa estranha qualquer, quando queria desabafar um pouco. E na minha área, não dá tempo de você pensar. Quando você foca no trabalho, você não tem tempo de pensar nem na sua casa. Eu só queria chegar em casa e saber que os meus filhos tinham o que comer e onde dormir. E não era no chão. E não era no chão. Como você fazia? Não sei, eu não sei explicar detalhes de vitória e de derrotas. Eu estou aqui conversando com vocês, mas isso é apenas uma pincelada. E estou propícia a erros e acertos de novo. Mas uma coisa eu digo para você. Se eu tiver que fazer o máximo impossível, eu falo para eles, não faço que nem antes. Eu vou dar isso, eu vou dar aquilo para vocês. Não, você está precisando do quê? Em que eu posso ajudar vocês? Foi essa mudança que eu comecei a fazer. Primeiro eu. Como que eu posso ajudar um ser se eu estou pior do que ele? E aí, o que você achou da história da Ana? Comenta aqui para eu saber, compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta. Lembrando que somos um canal de acolhimento e união de mulheres, então seja sempre gentil ao comentar. E se você quiser contar essa história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição desse vídeo. A próxima história é da Cláudia, que chegou uma hora que desistiu de brigar para poupar sua saúde mental. Quem nunca, né? Muita gente eu acho que vai se identificar. Então, para não perder, já se inscreva agora no canal e ative o sininho. Quando ele estava sem o álcool, ele era outra pessoa. Na verdade, eu sei que as pessoas usam o álcool, né, para dizer que transforma, mas na verdade a pessoa já é assim. Ela bebe para dar coragem, né, de fazer o que eu tinha vontade de fazer sem o álcool.